Sua provocação é direta. Se a tecnologia na sua empresa não está gerando resultados, talvez o problema não seja a tecnologia. A inteligência artificial não vai demitir ninguém. Ela não vai tomar o emprego de ninguém. O que vai tomar o emprego você provavelmente vai perder o teu emprego para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. Primeiro eu vou ver os problemas da empresa, depois eu vou escolher qual a tecnologia. Boa parte das questões que a gente resolve que muda ponteiro, que aumenta às vezes 10, 15, 25% de resultado da empresa, são processos. O que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que é um investimento, como tudo na vida, Exato. mas que tem ROI, mas que tem retorno Então, claro. não é custo, é Não investimento. é custo. Sabe como eu chamo? Não é custo, é uma alavanca. Sim. Eu falo muito isso, não é um custo, é uma alavanca. A partir do momento que esse cliente te enxergar como uma alavanca de crescimento pelo próprio negócio dele, você não tem que revender um produto, você tem que ser um ponto de crescimento para esse próprio cliente. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem um conteúdo que foi muito pedido por aqui. A gente tá ouvindo falar muito também na internet. Já vou dar spoiler sobre inteligência artificial. Então, já curte, já se inscreva e já compartilha. Tá sendo feito tudo com muito carinho pra eles, né, Lucão? É isso aí, meu jovenzinho. Como é que tá? 12/8, tranquilinho? Maneiro. Sossegadinho, Hoje relaxado. eu vou aqui, ó. Pá. Ó, Porque pecado aqui já. eu tô curioso, hein, Lucão? Papel e caneta na mão, que hoje tem aula literalmente. Mais uma da MBA do Correndo para não morrer devendo, né, meu jovenzinho? Que a gente vem trazendo conteúdos aqui inéditos pro nosso segmento. A cada semana a gente vem trazendo tudo com muito amor e carinho. Então, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, não perca tempo. Dá tempo. Precisa pagar? Não precisa. A unha encrava? Também não. Dá dor de barriga? Precisa morar com a sogra? Não precisa. Então não perca tempo. Ajude a gente, que a gente ajuda vocês. Assim a gente leva a vida, né, meu jovenzinho? Exatamente. Antes da gente começar, meu jovem, eu quero um nome. Quem é o Pablo Picasso do nosso varejo? Ah, você que nos acompanha já tá na sua boca e eu sei disso, porque vocês entram em contato com a gente pedindo o contato, o telefone e as condições exclusivas que a gente tem com ele, o Luizinho da Perfeitura. Ah, meu jovenzinho, o Luizinho, que a gente apelidou carinhosamente de Pablo Picasso do nosso varejo, que proporciona essas verdadeiras obras de artes, né, meu jovem? Então, para você que tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou para você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou para você que tem uma loja com os dois e quer renovar a sua loja, reformular com esses equipamentos maravilhosos, meu jovenzinho, você já sabe por onde começar. Estamos dando caminho das pedras. O Luizinho, ele é expert em desenvolver equipamentos que ele não tem, e ele gosta disso que ele falou pra gente. Ele gosta de desenvolver ou ele usar os que ele já tem, né, meu jovenzinho, que tá super em alta. Explica pra gente o que ele faz, meu jovem. Pessoal, vamos lá. Você que quer deixar o seu produto melhor exposto, chamar mais atenção para sua loja, qualificar o seu produto na exposição, com certeza tem que entrar em contato com o Luizinho, porque ele cuida de tudo isso. Então, ele vai ter os melhores equipamentos que deixa o seu produto melhor exposto. Desde a parte de calçados, de confecções, de perfumaria, de maquiagem, esmalte, enfim, tudo que você precisar, ele vai conseguir te atender. E conforme o Lucão disse, se você pensar em algo que ele não tem dentro do portfólio, ele desenvolve especialmente para você. Outra parte muito importante, o Luizinho cuida de toda a parte de reforma de loja. Então, você que quer inaugurar uma loja, quer transformar a sua loja, deixar ela ainda mais bonita, entre em contato que ele cuida de tudo para você. Desde a parte de equipamento até a parte de reforma de loja, né não, Lucão? E vale ressaltar que ele vem atendendo os principais clientes de São Paulo, meu jovenzinho. Rede Timax, It's Fashion, KLK, Paulistanas, Viva Modas, Viva Mix, dentre outros. Ou seja, você não pode ficar fora dessa, né, meu jovem? É o Luizinho da Perfitubos. Vamos lá? Apresentar, galera, olha,
vocês nos pediram, a gente atendeu com muito carinho, então já pega o papel e a caneta na mão que hoje a aula vai ser pesada. A gente tá aqui, ó, com a nossa, então façam o mesmo. Senhoras e senhores, estamos recebendo hoje aqui Fabrício Ribeiro. Ele que é pai de 2 meninas, empreendedor com mais de 17 anos de atuação na interseção entre tecnologia, dados e negócios. Começou no operacional, lidando com problemas reais e decisões difíceis. E foi justamente aí que aprendeu o que falta para a maioria das empresas. Não é mais tecnologia, e sim mais clareza. Com certificação em inteligência artificial para negócios por Harvard, Fabrício se especializou em transformar complexidade técnica em decisões estratégicas que geram tração para o seu negócio. Hoje, lidera frentes que entregam tecnologia como infraestrutura de crescimento e aplicam inteligência de dados de forma prática. Sua provocação é direta. Se a tecnologia na sua empresa não está gerando resultados, talvez o problema não seja a tecnologia. Ave Maria. Já começamos bem, né? Começamos já daquele jeito, hein? Fabrício, que honra. Muito obrigado por estar galera, aqui conosco. Obrigado. Começaram bem, hein, pô? Seja muito bom, Nós muito não, bom. você começou bem já, né? Cara, seja muito bem-vindo. A gente Obrigado, sempre pessoal. fala. Obrigado eu gosto mesmo. de falar isso no começo e no final. Show. Pra gente é uma honra recebê-los aqui e dispor do tempo, que é o nosso bem mais valioso. Não, show de bola. Né, Eu então, que agradeço, pessoal. Vamos pra lá. gente é Vamos muito fazer um gratificante. episódio sensacional. Bora. Vamos Já nessa. começamos, Já o começamos offline legal. aqui tava quente, né, meu A jovem? gente teve que se segurar porque as dúvidas estavam vindo. O Lucas aqui, não, essa você Calma. Vamos gravar o podcast do podcast, né? Tem a gravação do offline. Os bastidores, né? Depois que sobe as letrinhas ali, vai ser... isso. Cara, vamos Não, lá. show de A gente bola, tava obrigado mesmo. falando no offline que você gosta de provocar, né? Cara, porque é o primeiro passo da mudança, né? A provocação, acho que tudo aquilo que a gente busca uma maneira diferente de pensar, eu sempre falo, a mudança de status quo, né? Acho que faz a gente pensar e olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, eu gosto de ser um pouco provocativo, porque na verdade foi a provocação que me tirou, cara, lá de onde eu comecei e me trouxe até hoje aqui. Sempre pensar de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma diferente. E a provocação é sempre uma maneira engraçada, divertida de falar sobre coisas que às vezes são um pouco difíceis também. E existem vários tabus hoje, né? Exatamente. A gente, quando fala de IA, né? Que a gente vem falando muito no... O Japa colocou bem... A gente colocou bem lá ele, né? O Japa falou um pouco. O Japa Tô falou sabendo um pouco. de nada disso não, galera. Por O favor, Japa hein? falou um pouco sobre isso, porque assim, hoje eu vejo como um monstro, né, Sim. dentro do nosso segmento, quando a gente fala de inteligência artificial, dentro do mundo calçadista, muita gente acha, pelo amor de Deus, a gente veio falando sobre isso no offline e vamos já introduzir, começando com isso, porque é um monstro que vai acabar com o ser humano dentro... E com o emprego de e todo com o emprego mundo. de todo mundo, né? A partir de amanhã vai ser metade da equipe demitida porque É isso teremos aí. IA. Isso é Mito ou mentira, verdade? cara. Isso é Mito. mentira. Sabe, eu acho que a forma mais bacana da gente começar isso é falar que a inteligência artificial já existe muito antes do ChatGPT. Vocês sabiam disso? Daí eu já não sabia. Então, Essa é a principal sacada. é um Quando você termo, pega... Isso que você fala foi abordado quando eu fiz faculdade. Perfeito. Só que até então... Você estudou quando? Me formei faz uns 4 anos. Exato. Né, na última faculdade. Faz uns 4 anos e falava-se sobre isso. Só que... Então, que já havia estudos sobre inteligência artificial, que já estava sendo aplicada para trazer para o dia a dia. Só que até então, era algo que ainda não estava da maneira que está hoje. Sim. Né? Com uma grande quantidade de informações e tendo a possibilidade de cada um usar através do chat GPT. É isso que eu ia falar. Mas o grande problema é que o pessoal tá correlacionando a inteligência artificial ao ChatGPT. E o ChatGPT é um tipo de inteligência artificial. É aí onde a gente começa o papo, que eu acho Então, muito são legal. duas coisas... São várias possibilidades. Quando a gente fala em ChatGPT, a gente fala sobre a inteligência artificial generativa. É um modelo, é um tipo. Só que quando a gente fala, por exemplo, principalmente no varejo, vocês sabem como que muitas empresas fazem a precificação? Precificação... De qualquer tipo de Eu produto, loja, sei do meu e-commerce. setor. Como que é feito?
através do markup. Isso, mas para chegar, por exemplo, para você ter uma ideia, processos de precificação personalizada, um exemplo. Você já analisou alguma coisa do tipo assim? Não, então, vamos trocando essa ideia, vai nos ajudando. Para entender. Por quê? Boa parte da precificação hoje, principalmente em e-commerces grandes, são feitos por algoritmos de inteligência artificial. Chama Machine Learning, que é o que a gente fala que é o aprendizado de máquina. Então, baseado num histórico, numa massa de dados, ele vai aprendendo com isso e vai me recomendando algumas coisas. Isso já é inteligência artificial. Isso já acontece há 5, 6, 8 anos já. Deixa eu já tirar a primeira dúvida. Claro, bora! Você falando disso, então, que precificação já tem inteligências artificiais... Rodando há bons anos já. Que já gera essa precificação... Dinâmica, que é o que a gente chama. Boa. No nosso mercado, a galera que mais nos acompanha é de calçados e confecções. Perfeito. Quando a gente fala de e-commerce, de grandes plataformas aí... Há uma grande reclamação do varejo tradicional e físico, Perfeito. Que eles estão recebendo uma mercadoria comprada, que eles compraram. Beleza? E o site já está vendendo aquela mercadoria que ele está acabando de receber mais barato. Perfeito. Certo? Talvez isso aconteça por uma inteligência artificial que ela analisou tudo que tem que ser colocado ali para aquela precificação. E já precificou a venda. É exatamente isso. Um dos fatores, então, pode ser isso. Porque ele tem um histórico. Ele tem toda a base. Então, ele sabe que uma blusa preta jamais vai ser vendida a R$20, um exemplo. Ele tem esse histórico. Mas ele consegue dizer, por exemplo, que o custo... Que a média de venda, que é 15, mas em um determinado tempo, pode ser até 17. Ele tem essa informação. Essa precificação pode ser dinâmica. É porque assim, olha que a gente vai mais a fundo, então. O markup, que é tão brigado dentro do nosso segmento, que a gente agora, como representante, a gente tenta mostrar isso para o nosso cliente, que o markup ideal não é o inicial, e sim o final. Perfeito. Perfeito. Né? Porque não adianta você pode colocar 500% em cima do produto. Se você tiver N processos que te agregue aquilo, você tem que olhar o valor final, sem Exato. dúvida. Então, assim, hoje, agora, então, a gente já começou esse bate-papo falando que a IA, ela já nos possibilita enxergar o markup final sem você No ter processo de compra. No processo de compra, sem você ter o produto na loja. Exatamente. Então, isso a gente chama de aprendizado de máquina. Ou seja, baseado quanto maior o volume de venda que eu tenho, por exemplo, mais assertivo em quanto precificação eu posso ser. E sabe o que eu vejo também? Aí a gente tem que entrar mais no detalhe. Só que o nosso segmento, ele explora como padrão aquele markup de 140%, 2,4%, hoje se fala em 2,6%, mas por padrão... E no detalhe, teve alguém lá atrás que fez a conta para que chegasse nesse markup padrão. Só que nem todos sabem tudo que está especificado ali. Que é imposto, que é o próprio custo do produto, que é aluguel... Margem de segurança. segurança. E se o produto não vender? Exato. Só que Né? Exato. Tem tudo isso envolvido. O que a inteligência artificial é diluir esse produto, essa venda, em vários custos e otimizar ali de uma maneira fácil, rápida e com o intuito de gerar ainda mais venda tendo um preço atrativo. O que ela vai fazer é analisar o que aconteceu para essa venda acontecer. Então, ela faz o que a gente chama de engenharia reversa. Entende meu ponto? Então, mas mesmo eu sem vou a venda avaliar... acontecer? Não, é isso. Esse é o ponto. A venda precisa acontecer. Então, é tudo baseado em um histórico. Então, estou te contando essa história, um exemplo, para eu te exemplificar que já existe um modelo de inteligência artificial. Que a inteligência artificial não nasceu do ChatGPT. Que esse é um modelo que as empresas já utilizam. Então, como que eu faço para precificar alguma coisa que eu já tenho um mercado estabelecido? Eu vou olhar os dados. Eu preciso olhar os dados para eu entender. Esse histórico não precisa ser na sua loja, né? É um histórico de mercado. De mercado. Porque se eu tô num mercado que funciona com uma margem da forma que você está me explicando agora, que tem uma média, é porque o mercado tende a funcionar dentro de uma mesma métrica. Por quê? Se eu vejo um produto que numa loja tá um preço e numa outra loja tá outro preço, e as duas lojas têm razoavelmente um nome forte no mercado, você vai escolher o mais caro? Exato. Ninguém escolhe o mais caro. Sim.
Entende? Então, existe uma lógica de consumo e um aprendizado de máquina que já é inteligência artificial que roda por trás. Isso já roda há muitos anos. E você pode afirmar ou não se essas empresas que eu te falei, esses sites de varejo, usam isso ou não? Não consigo afirmar porque depende da tecnologia que cada um deles utiliza. Mas os grandes varejistas no Brasil, Já a utilizam. boa maioria. Então aí que tá. A gente ouve muito assim, a conta não fecha. Às vezes a conta fecha. Às vezes a conta fecha. Às vezes não. Tanto que quantos estão só crescendo, Senão o cara já teria já quebrado. teria quebrado. Há anos Entendi. ali. A compra, principalmente em volume, ela já vem balizada de um número. Ela já vem balizada de um número. Você falou sobre... Me corrija se eu estiver errado. Inteligência artificial generativa. Que é o modelo que o ChatGPT proporciona. O que significa o generativo? Genial. Generativa significa que ela é uma produtora de conteúdo. Então, por isso que a gente enxerga muita gente... ChatGPT, me gera aqui um conteúdo para eu adicionar no meu Instagram. Me gera aqui... Então, ela é baseado numa massa grande de informações que estão na internet. Você pode perguntar qualquer coisa que ela responde, certo? Sim. Então, o processo de ser uma inteligência artificial generativa, ela produz conteúdo. É diferente de uma inteligência artificial, de um algoritmo de máquina que ela precisa de dados e ela vai te dar algumas possibilidades para que você escolha. Então, ele vai dizer assim, camiseta preta não vende. Aí você vai ter que, com o teu conhecimento de negócio, por exemplo, falar, por que camiseta preta não vende? Isso. A inteligência artificial generativa é diferente. Ela vem para ser uma produtora de conteúdo. Só que aí... Ela vai além... Trazendo para um exemplo prático. Claro. Ela vai além de um Google onde a gente fazia uma pergunta e ele dava um dado ali... Ela tá 3 passos à frente do Google. Então, ele fazia tipo uma busca em cima de algumas informações e trazia algo ali. Por exemplo, que cor é essa caneca? Que ele te falava que era preta. Mas ali, a inteligência artificial, ela vai produzir mais informações em cima daquilo ali. Exatamente. Por exemplo, o que vocês me questionaram agora. Será que o mercado existe? Qual que é a margem do mercado? Com um prompt simples, eu posso dizer, faça uma pesquisa baseado cientificamente ou não no mercado brasileiro de vestuário, de qual que é a margem média de revenda, um exemplo. E ela vai fazer e vai te responder. Só pra gente ser bem didático, por conta das pessoas que nos acompanham, que eu considero que tem um conhecimento menor sobre isso. Claro. E até em alguns casos até a gente. Nesse caso eu sei porque... Acho que você me falou, eu pesquisei também. Você falou através de um prompt simples. Perfeito. O que é o prompt? O que é um prompt comando? simples? O prompt é a maneira ao qual a gente se comunica com a inteligência artificial. Então, eu vou dizer assim, o que é um estagiário? O estagiário é alguém que você vai sempre ensinar, não é? Sim. Então, eu sempre gosto de dizer que a inteligência artificial é um estagiário brilhante. O que é um estagiário brilhante? Ele sabe de tudo. Ele sabe muita coisa. Mas qual que é a característica de um estagiário? Você precisa guiar ele. Você dá o norte. Você dá a ordem. A inteligência artificial é a mesma coisa. Como a gente não fala com a máquina, a gente escreve um prompt. O prompt é como se fosse a maneira que eu converso com o meu estagiário. Então eu viro assim e falo, hoje eu preciso que você haja como um especialista no mercado de varejo. Gostaria que você efetivasse uma pesquisa de mercado e me diga quais são as margens médias, tal. E Isso é um prompt. Isso é um prompt. Então, o prompt, ele não é um comando específico e técnico, onde você tem que colocar código. Zero tecnologia. Você pode falar como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos. Isso é muito legal. Não sei se você conhece, a galera que nos acompanha sabe quem é, você também, o Guto Galamba. Sabe quem é? Sei quem é, pô. É mó barato, que ele falou que tava desenvolvendo uma inteligência artificial pra empresa dele. Ela ficou tão inteligente que ela ficou, muito ele e ficou sem filtro. Tava falando muito palavrão. Perfeito. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Segura, puxa a rédea. Dá uma segurada aí, né? Pisa no freio, pelo amor de Deus. Vai ter que fazer uma outra pra ser o advogado dela, né? Não, eu ia só voltar num ponto que ficou em aberto, que eu acho que é muito legal a gente colocar, que quando a gente falou no começo, que você falou, que eu ainda falei mito ou verdade, que as pessoas serão demitidas e tal.
Você falou uma coisa no off que tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, né? Perfeito. Você não precisa demitir ninguém. Você pode aumentar 50%, 60% do seu faturamento com a mesma equipe. Esse é o grande passo que as pessoas não estão entendendo. Eis o ponto, né? O primeiro mito que a gente tem que quebrar aqui. A inteligência artificial não vai demitir ninguém. Ela não vai tomar o emprego de ninguém. O que vai tomar o emprego é você provavelmente vai perder o teu emprego para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. Sim. Posso trazer um ponto? Claro, Pra você claro. me dar a sua resposta, a sua visão claro. sobre. Análise. Eu estava assistindo um outro podcast falando sobre inteligência artificial e aí foi perguntado algo relacionado a isso que a gente está falando agora. Será que as pessoas serão mandadas embora? Porque um dos caras colocava isso. Certo. E o outro, ele falava que dentro da empresa dele, o intuito é que ninguém seja demitida por conta da inteligência. E sim, Perfeito. que seja capacitada e que aprenda a gerar mais resultados com a inteligência artificial. Perfeito. Então, em um departamento onde ele tem, vamos falar, 10 pessoas, ele não vai demitir 10 para que ele tenha 20 de resultado. Perfeito. Que ele dobre. Ele vai fazer o quê? Pegar essas 10, fazer essas 10 dobrar a produtividade Perfeito. ou triplicar. Então, em cima dessas 10, se ele triplica, ele vai ter um resultado de 30, sendo que através da inteligência, se ele demitisse, gerasse um resultado de 20. E com Sim. investimento de 10. Perfeito. Então, assim, tem algumas análises. Só que aí, qual que foi o contraponto do outro cara? Vai depender do departamento. Tem departamento que você pode apenas substituir. Agora, um departamento um pouco mais... Um jurídico, um exemplo? Depende Você vai do mandar departamento. todo o jurídico embora, um exemplo, Como, e vai né? deixar na mão do chat GPT? É impossível. Então, depende do... Aí ele falou sobre isso. Aí ele citou o caso da empresa dele, que teve um departamento que ele conseguiu todo operar por inteligência artificial Perfeito. e zerar quase 100% dos funcionários. Já Perfeito. tem outro departamento, que é os departamentos que... mais pensantes ali dentro da empresa. Que exigem mais estratégia. Isso. Perfeito. Já não consegue. E aí sim, esse departamento, ele tem que potencializar e fazer o cara ser mais produtivo e não mandar embora. Exatamente. Vamos lá. Como que eu gosto de falar sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas que falarem sobre inteligência artificial num contexto de cortar recurso, tá deixando muito dinheiro na mesa. Por quê? Qual que é a principal dor de um empresário hoje? Ele cresce faturamento ao mesmo tempo que ele cresce custo. Essa é a grande verdade. O cara pode dobrar o faturamento dele, mas boa parte dos negócios hoje dobra custo junto. O que a inteligência artificial faz é te possibilitar crescer faturamento sem inflar custo. Então, quando eu olho que, poxa, agora meu time faz em metade do tempo aquilo, eu não vou demitir a metade da galera. Eu vou aumentar, eu vou crescer o negócio e vou manter o mesmo time. Só que esse mesmo time que vai ficar precisa entender como performar e como trabalhar com a inteligência artificial. Então, o que a gente vai fazer agora, o que a gente está começando a fazer agora, que é exatamente o que eu faço dentro das mentorias, é auxiliar esses empresários a, em primeiro lugar, quais dores que a gente vai resolver através da inteligência artificial. Que negócio, onde, qual departamento que eu perco para o meu concorrente, um exemplo. E aí a gente vai identificando essas lacunas, vendo onde cabe tecnologia, onde não cabe, e vamos treinar as pessoas. Porque o jogo não é demitir ninguém, é muito pelo contrário. É a gente ser 2 vezes mais produtivo e faturar 2 vezes mais com a mesma equipe. Então, a inteligência artificial, ela proporciona a disparidade que por tanto tempo foi um problema, que é eu escalar faturamento enquanto eu escalo custo. Então, eu vou sempre mantendo a mesma margem. Então, se eu faturo 1.000 ou 1 milhão, a margem é a mesma. A inteligência artificial me proporciona outra situação. Eu posso faturar mais com uma margem menor. Não, com custo menor. Com custo menor. Com Com uma margem maior. Me perdoa. Uma É margem isso. maior. Eu faturo mais com custo menor. É isso. E a margem, consequentemente, Mantendo as maior. mesmas pessoas. Perfeito, é isso. Mantendo as mesmas pessoas. Por isso que é uma falácia. Eu falar que, poxa, eu vou perder o meu emprego. Não, você não vai. Você só vai perder se a mente desse empresário Só você for se- muito fechada. Se ele não perceber o tamanho da oportunidade que está na frente dele, entendeu? E esse que tá com medo de perder emprego tem que se atualizar. Enquanto, como utilizar a inteligência Exatamente. artificial. Se atualizando, Não é você tá difícil. garantido, né? É mais ou menos isso. Você consegue entregar muito mais. Exato. Pegando esse pequeno gancho,
E exemplificando exatamente o momento que a gente tá, para depois a gente explorar ainda mais. Vambora. Como que essa pessoa pode se especializar e aprender ainda mais com inteligência artificial? Vamos lá. Hoje a gente tem várias possibilidades, cursos gratuitos na própria internet, gratuitos. A própria ChatGPT, a própria empresa oferece cursos gratuitos. Por quê? A principal lacuna que a gente vai enfrentar é isso. É o treinamento, as pessoas aprenderem a utilizar. Entende? A partir do momento que você... E, gente, não é difícil. O prompt é como se a gente está conversando aqui agora. Sim. Eu virar e falar assim, olha, eu preciso de uma ideia para gerar... Não sei. Amanhã eu vou almoçar na minha casa. Eu só tenho aqui, ó, abrir a geladeira. Eu tenho arroz, tenho isso. Me dá uma ideia, porque eu tô enjoado de comer sempre as mesmas coisas. E eu falo dessa forma. Sim. Com essas palavras, né? Dessa forma. E eu mando um áudio, porque ele transcreve o meu áudio. Eu não preciso nem escrever. Então eu falo assim, ó, me dá uma ideia com os ingredientes. E se eu for além, eu posso tirar uma foto de dentro da geladeira e falar com esses ingredientes. Eu não preciso nem falar o nome dos ingredientes. Falo com esses ingredientes que tem dentro da geladeira, me dá uma ideia de um prato. E ó, o prato tem que ser feito em 15 minutinhos. Porque eu não tenho muito tempo. Então não é difícil. E o ChatGPT tem versões gratuitas. Então não custa absolutamente nada hoje para as pessoas aprenderem e se especializarem. O empresário, sim. O empresário precisa ter alguém que conheça um pouco mais, que foi o que a gente estava explicando no off, ter alguém com viés de tecnologia e de negócio. Porque o empresário ele vai colocar na operação dele a tecnologia. Aí é diferente. Esse funcionário vai utilizar a tecnologia. Então, poxa, como alguém do financeiro pode ganhar metade do tempo? Então, imagina num fechamento. O que o financeiro faz? Planilha. Pega custo dali, venda daqui e vai agregando isso. Hoje você faz isso tudo em 15, 20 minutos. Entendeu? Então, ó, com base nessas informações aqui, esse arquivo, soma essa informação com mais essa informação. Me dê o valor do fechamento. Pode ser que ele fique 1 minutinho ou 2 ali. Mas ele vai te dar o número pronto. Isso tudo, Fabrício, dentro do ChatGPT ou dentro de uma outra? Do ChatGPT. Do ChatGPT mesmo. Não precisa ter outro aplicativo. E aí eu vou além. Você consegue utilizar a base do ChatGPT dentro da sua empresa. Então, se você quiser, um exemplo, dentro do teu próprio negócio, utilizar dessa base que já está pronta, funcional, você pode agregar as suas informações, os seus dados, as suas vendas e me dizer assim, ó, e com um prompt tão simples, né, baseado nas vendas dos últimos 90 dias. Por que você acha, baseado na economia do Brasil... Você tem um conselheiro ali. No tempo, você tem um conselheiro, 24/7. Por que você acha que as vendas aconteceram dessa forma e não da outra forma? Então, você consegue conectar tudo com tudo. É uma versão paga e já mais programada. Porque aí eu estou embutindo a tecnologia deles dentro da operação desse empresário. Empresa, sim. Até que ponto essas informações são seguras? Você começar a colocar os seus dados ali dentro. Genial a sua pergunta. Porque hoje, o que alimenta o ChatGPT? A internet. A internet. Quando você puxa isso para a tua base, você está automaticamente... E existe programaticamente uma forma onde você diz, olha, não utilize as minhas informações como disponíveis para a internet. Então, eu consigo especificar isso. Todo prompt que eu vou enviar, tudo que está sendo utilizado, ele está trabalhando para que ele mesmo melhore. Lembra da onda? Que todo mundo adicionava uma fotinho para que ele transformasse a foto numa imagem de gibi? Sim. Sabe por que aconteceu aquilo, na verdade? Não. Aquilo foi uma trend para eles treinarem a própria engine de desenvolver a foto, de gerar imagens. Então, foi criado um movimento, porque alguns poucos dias atrás eles tinham lançado a funcionalidade de criar imagem a partir de um prompt. Então, foi criado um movimento na própria internet, aí várias pessoas fizeram e treinaram a inteligência artificial. Então, você consegue... Porque essa é a minha dúvida. Para ela ser cada vez mais inteligente, ela precisa de informações. Ela precisa ser treinada, exatamente. Quanto mais informações, maior os dados que ela conseguirá analisar para trazer a informação para ti. Perfeito. Só que você consegue pedir para que ela não divulgue seus dados. Perfeito. Perfeitamente. E, Fabricião, como
Essa pergunta eu acho que também cabe para o momento. Como não deixar a inteligência mais inteligente e a gente mais burro? Porque, assim... Genial. Acho que uma coisa não anula a outra, não sei. Não, porque na verdade, a nossa tendência é parar de pensar. Eu entendo você perfeitamente. Exato. A gente estava conversando parar de pensar. sobre isso hoje, porque, assim, é tão fácil, né? A gente fica tão... No nosso escritório, as pessoas que trabalham, elas acabam utilizando o ChatGPT para coisas simples, para ganhar tempo, que eu acho que a funcionalidade é para isso. Só que a gente fala, pô, você não consegue nem formular um e-mail mais se você parar para fazer, você não formula. Você joga lá, eu quero um e-mail assim, assim, assim. E fica bom, né? Fica excelente. E fica bom, não fica? Caramba. Muito bom. Só que como não deixar a inteligência mais inteligente e a gente mais burro? Pergunta genial. Vamos lá. O que a minha provocação em cima da sua pergunta, a inteligência, tudo bem ela ficar mais inteligente, né? Não preciso, tipo, segurar ela pra não ficar. Mas eu não quero ficar mais como? burro. Exato. Mas Mas o é ponto. isso, ó. É. Vou te fazer uma pergunta, cara. Vai. Sei lá, não sei se vocês gostam de ler. Eu leio, não com tanto que eu deveria, mas eu leio. Resposta perfeita. Por quê? Porque eu não quero, a palavra certa é essa, né? Ou eventualmente a gente não tem tempo, Sim, ou mas eventualmente o a tempo gente que faz. prioriza Sim, algumas outras sim, coisas. Exato. Tá tudo certo. Sim. Quando a gente passa a organizar o nosso tempo e passa a ser mais produtivo, a desculpa do eu não tenho mais tempo, ela começa a não rolar mais. Sim. Então, como que a gente vai fazer para que a gente não emburreça? A verdade Sim, é essa, né? é. Cara, é basicamente a gente entendendo que essa produtividade que está sendo comprada, entre aspas, que a gente também aprenda a gerenciar o nosso tempo de uma forma mais efetiva, porque vai sobrar mais tempo agora. Sim. O que era feito em 3 dias vai ser feito em 1. O que você vai fazer nos outros 2 dias? Exato. Sobra Você vai tempo ter para tempo, ler, sobra tempo para estudar, sobra tempo. Aí a gente sai daquele viés que a gente vive, todo mundo correndo atrás da vida o tempo todo, e passa a controlar um pouco melhor o nosso tempo de uma forma mais assertiva. Então, pode ser que você não consiga ler ou que você não tenha saco. Mas aquele livro que você sabe que você precisa ler, vai ter uma inteligência artificial que você fala assim, ó... Lê esse livro aqui e me diz quais são as coisas mais importantes. Faz um resumo. Ou tem algumas inteligências já que transformam um livro em um audiolivro. Então, às vezes, você tá com um tempo um pouco mais tranquilo, você vai ouvindo o livro, cara. Um audiobook. Então, agora, a inteligência artificial, para mim, ao meu ver, ela tá retornando tempo, tanto que tem uma coisa aqui importante que a gente pode falar, um viés engraçado, mas o que ela traz para mim é um viés de produtividade pessoal. Um viés de produtividade pessoal. Então, agora a gente só emburrece se a gente quiser. Exato. Porque sobra tempo para estudar, sobra tempo para ler, sobra tempo para assistir informação, sobra tempo para o filho, para a filha. Acabou aquela coisa, saúde. Sobra tempo para tudo. Sim. Então, o que possivelmente a gente vai fazer poxa, as pessoas vão passar a escrever menos. Mas se elas lerem mais, elas não vão passar a escrever pior. Porque existe um ditado, né? Por que as pessoas não escrevem tão bem? Porque elas leem pouco. Porque as pessoas que leem mais têm uma tendência, isso é científico, as pessoas que leem mais escrevem melhor. Então, poxa, se eu vou passar a escrever menos, porque eventualmente os e-mails vão estar sempre escritos e tal, eu leio mais um pouquinho. Então, eu acho que o processo é a gente nunca esquecer. Ela é um estagiário brilhante. Lembra? E o estagiário brilhante, sempre. E um estagiário brilhante, o que a gente tem que fazer com ele? A gente não está desenvolvendo ele enquanto carreira? É um estagiário brilhante, pô. Você fala uma coisa, ele pensa outra. Você fala sobre um assunto, ele já te dá 2, 3 passos atrás. Mas ele ainda precisa de guiança, comando. E o comando, para acontecer, ele precisa ser norteado. Ele precisa ter um conhecimento. Então, a gente nunca vai parar. A dúvida que vem da galera é sempre tipo assim, com um viés de, vou parar no tempo então, eu não preciso mais aprender nada. Isso não é da humanidade. Então, qual vai ser o próximo passo? Que é o que muita gente fala. Então, tipo assim, poxa, de agora em diante, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ninguém vai fazer mais nada. Porque as inteligências vão ficar tão inteligentes que daqui a pouco elas vão aprender tudo e daqui a pouco os humanos vão ser exterminados e não sei o quê. Vocês acreditam nisso? Em filme, né? Aquela história de filme? Vocês acreditam nisso? Robô, né? Aquele filme, né? Isso. Eu cheguei a pensar nisso, nessa possibilidade. Não vou te falar que eu tenho certeza que isso irá acontecer, até porque eu não tenho conhecimento da tecnologia a fundo. Não sou da área da TI. Mas eu comecei aqui, ó.
Sabe aquele filme que a gente assistia? Pode ser que se torne Pode ser que isso verdade. aconteça. Porque assim, a inteligência artificial, ela mesma vai criar um robô, vai criar algo que vai matar o... Sei lá. Os E assim, humanos ó, todos e não vai sobrar ninguém. Há uns 5 anos atrás, eu tô lembrando agora, você tá falando disso... Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu tava atendendo a Amazon. Aham. E, cara, foi a primeira vez que eu, no escritório da Amazon, eu vi um robô servindo café. Há 5 anos atrás, isso. Sensacional. Cara, foi um susto, assim, né? Imagina, entrei, de repente, quer um café? Aí veio um... O comprador falou pra mim, que eu aceito. Aí veio um robô e trouxe numa bandeja um café. Eu, né, olhei aquilo, meu Deus do céu, né? E a primeira vez que eu tinha visto o Alexa, então, na época Sei, e tal. E eles estavam, né, falando muito sobre a Alexa ali, naquele momento e tal. E coisas que nós falávamos quando crianças estão acontecendo agora. né? Então, esse tempo atrás eu estava lendo sobre o carro voador, Sim. essas coisas. E a gente hoje fica vendo, cara, drones, né? Essa evolução da tecnologia. E eu vejo uma resistência no nosso mercado muito grande quanto ao varejo tradicional, aquele cara que... Hoje eu tenho vários clientes... O Japa acho que nem tanto. Eu tenho vários clientes de varejo que tem 1, 2 lojas, que é o seu João, a Dona Maria e a filha, que o cara não tem e-mail ainda. Sim. E aí você vai falar de um chat GPT, pelo amor de Deus, é um palavrão, né? O cara, que é isso? Não acredito. Sim. Só que assim, enquanto... Isso nós falamos, acho que no episódio passado, que você até pediu pra eu relembrar esse ditado que eu gosto de falar. Que antigamente os maiores engoliam os menores. Hoje, os mais rápidos engolem os mais lentos. Sim. Independente do tamanho. Se o cara tiver uma agilidade em pensar fora da caixa, em usar a tecnologia ao seu favor, ele consegue avançar anos-luz à frente dos gigantes. Hoje, na verdade, o menor... A inteligência artificial vem para comprovar que hoje o menor pode crescer 3, 4, 5 vezes mais rápido que o maior. E eu comprovo isso com números, tá? Eu tenho clientes que estão fazendo isso, tá? E é um tabu gigante. Sem usar a inteligência artificial, só usar dos recursos da internet, vamos da falar internet. assim. Sim. Nem da inteligência. Então, que era o próximo ponto que eu ia tocar, que assim, Fabrício, é legal a gente ressaltar. Você estava falando no offline e a gente em nenhum momento ainda comentou sobre isso. Sobre o trabalho que você faz hoje, né? Prestando mentoria Sim, e consultoria, né? Dentro de várias empresas hoje. E dentre algumas delas, tem um dos nossos varejos hoje que atuam com você como na sua base de clientes. E acredito que muita gente com esse varejo tradicional, que eu estava falando com essa cabeça fechada, que hoje... Pouquinho a pouco a gente ainda consegue falar um pouquinho sobre IA. Os que estão mais abertos não sabem por onde começar também. Fala um pouco de como você atua dentro desse nosso comércio hoje, Fabrício. Essa sensação de não saber por onde começar, ela é muito verdadeira porque a cada dia nasce uma coisa nova. Então, eu não sei vocês, mas se você acompanhar qualquer... rede, qualquer notícia, cada dia sai uma informação nova. Sim. Agora tem uma atualização, XPTO. Então, os próprios empresários, nós que somos de tecnologia, a gente tem que correr um pouco atrás para que a gente consiga se manter atualizado. Quando a gente olha para o mercado e para essas empresas, poxa, menores às vezes, mas com potencial muito maior, o que eu gosto de dizer? Porque não existe certo ou errado. Fala assim, onde você quer chegar? Porque tá tudo bem, tua operação funciona, teu negócio é lucrativo, você tem 2 lojas ou 3 lojas. Agora, você quer ir para 10? Ou você quer sair de 2 ou 3 para 5? Não precisa nem ir para 10. Agora, você quer replicar um modelo de negócio ou você quer, de repente, crescer de uma forma diferente? Exponencial. Eu acho que uma coisa muito legal da gente falar é, primeiro, a gente não olha para a tecnologia. Esse é o principal erro, cara. É o principal erro. As pessoas que, às vezes, eu faço a mentoria, eu chego e elas falam assim... Como que eu coloco inteligência artificial aqui para rodar? Eu falo, primeiro eu preciso entender onde estão os problemas. Porque primeiro eu vou ver os problemas da empresa, depois eu vou escolher qual a tecnologia. Boa parte das questões que a gente resolve que muda ponteiro, que aumenta às vezes 10, 15, 25% de resultado da empresa, são processos. Não é inteligência artificial. É tecnologia às vezes. Então, para a gente começar de uma forma sensacional, é onde estão os problemas? Onde estão os gargalos da empresa? Para deixar claro, né? Você tá com dor de cabeça e você tá me falando como é que eu faço melhorar a minha saúde? Um remédio para dor de barriga, né? Então, mas explica melhor, Fabrício, até para deixar ainda mais claro. Vambora, claro. Que nem você falou, às vezes...
o problema não é inteligência artificial, são processos, é tecnologia. Vamos lá. Por exemplo, imagine uma loja que tem uma operação razoavelmente grande e que essa loja venda pela internet, por exemplo. Ou que essa loja seja uma loja física. Tá. Perfeito. Imagina que essa loja tem um sistema que dependa de uma integração que emita uma nota... Né? Tô ilusionando um problema aqui. Imagina num Natal ou numa Black Friday, um exemplo, que essa loja lota e que, de repente, um processo que dura milissegundos ou segundos aumentam uma fila substancialmente. Então, vai depender muito de cada processo que vai acontecendo. Por quê? Por que teu produto custa eventualmente mais caro do que um outro site? Às vezes, não é só o valor de compra. Mas lembra, a margem não são todos os fatores que influenciam no meu preço? Então, às vezes, tem algum fator que está influenciando no seu preço que a tecnologia resolveria. Então, o primeiro passo que eu faço com esses empresários é montar uma DRE. É entender o que está acontecendo com a margem desse empresário. Para onde está indo a margem? Quais são os custos? Então, comprei por tanto, vendi por tanto. Legal. E nesse meio do caminho? Nesse meio do caminho, usei tanto disso, tanto daquilo outro. Tá bom, isso aqui dava para ser automatizado, isso daqui é um processo, isso aqui dava para ser automatizado. Muitas vezes, 3 ou 4 passos que estão no meio do caminho ali... Não precisariam estar. Eles nem precisariam existir. E às vezes representam 2%, 3% do valor. E influencia diretamente na última linha. Exatamente. Então, às vezes, um ajuste pequeno, num volume grande, às vezes a gente está falando de, 1,5%, 2,5% em cima de 10 mil reais, sim. Em cima de 100 mil reais, em cima de 1 milhão de reais. Milhões, sim. Entende meu ponto? Então, a gente sempre quer uma bala de prata. A gente sempre quer... Todo mundo quer uma bala de prata. Então, tipo assim, não, me dá uma ideia aqui que eu vou aumentar, me dá os números da Mega Sena. E, na verdade, o trabalho é bem arroz com feijão. O trabalho de mentoria, igual você me perguntou, eu faço uma imersão dentro do negócio de cada empresa. Por quê? Não adianta eu te falar o que você tem que fazer, porque a principal dificuldade dos empresários hoje é não saber o que fazer. Sim. Então, eu mergulho na operação, é uma dedicação total. Então, eu vou olhar dentro da operação do cara como é feito, onde ele compra, como ele compra muitas vezes, qual o processo, qual o volume. E vou listando todas essas etapas, até a etapa de venda. A gente vai ver desde eficiência operacional, logística, administrativa, financeira, os processos. A nota emite sozinha, não emite, você tem um sistema. Às vezes você tem uma empresa que tem um back-office, ou seja, que tem um departamento, uma retaguarda, que você tem 10, 15 pessoas emitindo nota. E eu já vi muito. Então, esse processo de ter 10 ou 15 pessoas emitindo nota, isso, né? Não existe mais. Sim. Não existe mais. Então, você pode... Essas 10, 15 pessoas, elas podem atuar em outras frentes, em outras coisas, e o processo ele pode ser completamente automatizado. Aí, o que muitas pessoas, muitos empresários, às vezes, não fazem é esse cálculo. Então, quanto custa, um exemplo, 10 pessoas versus o investimento de um ROI de tecnologia que vai ser feito uma vez só e que vai ficar pro resto da vida? Entende meu ponto? Então, o meu processo começa ali, sempre por uma DRE, que é exatamente eu entender onde estão os custos do cara, da loja do cara. Para o cara entender, poxa, faz sentido? Não faz? Por onde eu começo? Por onde eu ajusto? Aqui cabe inteligência artificial? Aqui não cabe. E aí eu entro com a parte de tecnologia, de negócio também, e somado a toda a experiência, que ninguém sabe melhor da loja do cara do que o próprio cara. Lógico. Né? Então, a gente faz uma soma ali para chegar nesses resultados. O que você me fala em resumo é que ele consegue ter um ganho de margem através da tecnologia. Exatamente. E o que ele acha... Sem alterar modelo de negócio. Esse é o principal. Aumentando efetividade. Isso. Aí é o ponto. Agora você chegou no ponto. Porque assim, para ilustrar bem o atual momento, que é o que a gente estava falando no offline aqui. Existe um embate muito grande hoje de margens apertadíssimas. Perfeito. Para todos os lados, certo? Para todos os lados. Tanto do lojista, quanto da indústria, quanto do representante. Que por isso desse embate, que não está conseguindo entrar nesse acordo por conta que as margens dos dois lados estão justas. Todo mundo. Então a fábrica não consegue
fazer a negociação pro lojista, porque a dela também já tá nas mínimas. Não, na verdade, assim, ó, o lojista tá trabalhando com a margem apertada, a fábrica com a margem apertada e o representante também com a margem apertada. Perfeito. Estamos, na verdade, as três partes sofrendo para sobreviver, mais ou menos isso. Como que a gente resolveria isso? Colocando tecnologia para as 3 pontas. Tanto para a indústria, porque a indústria, a gente sabe que tem alguma parte ali que você não tem o que mudar. Existe o maquinário, enfim, ou às vezes até alguns processos manuais ainda, enfim, que faz parte do jogo. Agora, toda empresa tem financeiro, administrativo, processos, enfim, que podem ser automatizados. Sim. E vou além, que podem ser automatizadas. Essas pessoas não precisam ser desligadas. Elas não devem ser desligadas. Elas não devem. Elas não exato, devem ser desligadas. Esse é o nosso ponto. Então, toda essa eficiência que eu estou explicando aqui, que a gente consegue com a tecnologia, não é de exclusividade da ponta final. É de toda a cadeia. São de todos os processos em si, desde a indústria, que pode ter automação no financeiro, a indústria emite nota, a indústria faz vendas, a indústria faz marketing, muitas vezes. Sim. Eu consigo pôr a tecnologia desde o processo de marketing até o pós-venda. Até a experiência do cliente completo. O que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que é um investimento, como tudo na vida. Exato. Mas que tem ROI, mas que tem retorno Então, claro. não é custo, é Não investimento. é custo. Sabe como eu chamo? Não é custo, é uma alavanca. Sim. Eu falo muito isso. Não é um custo, é uma alavanca. Tá. Então, a partir do momento que eu enxergo, é a mesma coisa. Poxa, quanto que eu preciso para estudar, para me formar, eventualmente, para que eu possa trabalhar com determinada coisa? Primeiro você investe. Sim. E aquilo vai te perpetuar por muitos e muitos anos. A tecnologia é a mesma coisa. O erro acontece quando as pessoas fazem a engenharia contrária, que é onde eu coloco a inteligência artificial dentro do meu negócio. Aí, muitas vezes, eu conheço algumas empresas, tá? Que colocam e implantam para dizer que tem. Aí vira um custo. Aí é um dinheiro que você põe e não volta. Aí não faz sentido algum. Agora, poxa, eu invisto 100 mil reais, um exemplo, para automatizar um processo que 10 pessoas efetivavam. Tá bom. Quanto que isso me retorna em ROI? Se isso me der 2,5% a mais de margem a cada venda que eu efetivar... Pô, depende do faturamento Imagina, da empresa, num Calcula. 15 dias paga. Sim. Então, não, e é viés, forever, né? É para sempre. É esse viés que a gente precisa levar para os empresários. A tecnologia ela tem que ser meio de transformação e ela tem que dar ROI. Se a tecnologia não dá ROI, ela vira um centro de... Não, ela vira um centro de custo. Ela vira uma linha a mais. E é o que todo mundo hoje em dia faz. Coloca a tecnologia como um centro de custo, como para manter. Então, é aquela coisa assim, o que eu preciso para montar uma loja? Eu preciso do ponto, eu preciso das gôndolas, eu preciso do produto. Ai, puta, eu vou precisar de um software ali para fazer as vendas. Tá bom, aí você vai ter que pagar uma licença de um software, você vai ter que comprar as máquinas, computadores, tal. Então, a gente vai sempre enxergando como um custo. Como um custo. E esse é o principal erro. A gente tem que enxergar a tecnologia como uma alavanca. Como que eu posso usar a tecnologia para dentro da operação que eu tenho ganhar mais? E através dessa tecnologia, da inteligência, você consegue ser exato, clarificar o quanto de ganho ele vai ter? Consigo. De maneira efetiva. Bem Porque um exemplo, assertiva. nesse exemplo que eu tô te dando esse exemplo porque a gente fez isso numa empresa com um faturamento considerável de mais ou menos 120 milhões ano. Uma empresa de comunicação visual, né? E o que acontecia? Tinham 10 pessoas que participavam do processo de faturamento da empresa. Por quê? Cada cliente mandava os pedidos num formato. Então, geralmente, quando eu chego nas empresas, as pessoas elas me falam exatamente isso. Não, eu não consigo automatizar isso daqui, porque essa outra empresa me manda um e-mail. Esse outro aqui me manda um WhatsApp. Esse outro aqui me manda um e-mail, mas com um anexo. E a gente consegue automatizar isso tudo. Eu consigo ter uma inteligência artificial que lê o e-mail, identifica as informações e eu alimento um banco de dados E não passa de forma... nada batido? E o que passar, se ela não identificar, eu consigo dizer que passou. E sempre é uma massa pequena. A cada 100 fica 1, 2. Nossa. Então, mais de 99% do processo foi feito no número automático. alto não vai fazer uma diferença. Então, você não... essas 10 pessoas, eu sempre falo, deixa 2, deixa 1. E as outras 8, aloque em outro lugar da empresa. Porque se você conversar com essas 10, 7, 8 delas querem crescer. Você fala assim, a empresa precisa evoluir. Eu preciso que vocês estudem mais isso. Boa parte vai topar. vai topar.
É o que eles querem, né? É o que eles querem. E aí, quando você leva isso como um diferencial competitivo e traz a galera para fazer o negócio crescer, é exponencial. Porque aí você cria um ambiente de... uma cultura de growth, que é o que eu falo, que é uma cultura onde cada pessoa sabe o valor do trabalho que ela tem dentro do negócio. A gente acaba com aquela imagem e aquela ideia, o que você faz? Eu emito nota. Não, eu emito nota o dia inteiro. E tá tudo bem emitir nota, tá? Mas eu acho que assim, ninguém quer emitir nota a vida inteira. Toda. Eu acho que aí a gente vai colocando as pessoas para elas entenderem o processo como elas conseguem fazer parte do negócio como um todo. Então, esse exemplo, hoje a empresa roda 100% no automático um faturamento de mais de 100 milhões de reais por ano. Então, assim, poxa, é totalmente plausível. É fácil? Não é que é fácil, mas é cultural. É mais cultural do que ser fácil ou não ser fácil. É ter um olhar, ter um viés. Né? É um Porque desafio. Cultura é um viés. Porque esse exemplo que você me deu, um exemplo, poxa, dos clientes que você tem, que já tem uma loja, 2 ou 3 e tal. Sabe qual que é o principal desafio? Funciona dessa maneira. Sempre funcionou dessa maneira. Foi assim. Eu escuto muito isso. Sempre funcionou. E sabe eu falo, tá bom, tá tudo bem. Você quer ficar assim pra sempre? Enriqueceram assim. Exato. Muitos. E aí você fala pro cara assim, em vez dele ganhar 1 milhão, ele vai ganhar 5 milhões, tá tudo bem. Mas ele vai falar, 1 milhão já tá muito bom. Exato. O ponto é, por isso que a gente tem um perfil que eu sempre digo assim, qual que é o perfil ideal das empresas que eu atendo? São as empresas que querem crescer. Então, eventualmente, são os filhos... A nova geração, né? A nova geração que tá chegando. E a dúvida, né? Eu acho que o nosso grande desafio, por isso que eu te perguntei, é quanto que você consegue clarificar disso, é a dúvida. Porque Exato. ele não vê aquilo como um fator transformador dentro da empresa dele, que aquele gatilho vai gerar esse resultado. Sim, mas a dúvida ela é facilmente esclarecida quando o processo ele é claro. Agora, o que eu já escutei muito, que é aí onde eu falo que precisa ter a vontade de crescer. Tá bom, mas o que eu vou fazer com as outras 8 pessoas? Porque ele vai ter que dar conta de outras 8 pessoas. Eu não quero que essas pessoas sejam demitidas. Vamos alocar em outro lugar. Vamos, poxa... Vai ter trabalho para todo mundo. Vai ter trabalho para todo mundo. Mas de que forma que a gente consegue, sei lá, vamos abrir uma linha de produto novo? Vamos vender em outro lugar? Vamos ter um canal de venda diferente? Vamos pro Instagram? Entende meu ponto? Sim. Aí você abre pro tipo assim, pô, o que eu vou fazer? Que empresário hoje para e fala assim, o que eu vou fazer? São poucos, cara, porque a maioria da galera tá tomada pela rotina. Chega no escritório, já tem que ver uma coisa, outra. Não faz o menor sentido. Eu acho que o medo do novo dessa galera é o medo do desconhecido. Sim. De aquilo que você falou, sempre deu certo. Eu enriqueci assim, eu tô muito bem assim, e vai que isso aí que o Fabrício tá me falando não dê errado, ou é uma coisa que eu não entendo. Mas agora a gente tem um viés com a inteligência artificial. As outras empresas vão implantar. Então, aí é que tá. Aí ele vai ficar para trás. Aí é o ponto que eu ia chegar. Aí os custos vão aumentar. Aí vai estar todo mundo vendendo a 10 e ele pagando o custo a 15, por exemplo. Num exemplo, aí ele perde o mercado. Então, mas aí é o ponto, Fabrição, que a gente já vem há algum tempo batendo, que é o que? A questão da internet mesmo, de vender online. Muitos dos nossos clientes têm uma restrição e acreditam que vender online dá prejuízo. Porque tentaram no passado, não deu certo, e aí acreditam que ainda continua assim. Mas por que deu prejuízo? Então... A pergunta é essa. Aí, e assim, ó, a gente entra num outro ponto que... Eu tenho clientes e a gente conversa muito sobre isso, que começaram há 3, 4 anos atrás só no online. E, cara, estão nadando de braçada. O online é um propulsor, cara, de vendas. É um propulsor. Só que a gente tem que saber como fazer. Não é qualquer um chegar lá, coloca e vai dar certo, né? Exato. Só que assim, é maravilhoso isso, a gente vê essa nova geração, essa nova galera com essa vontade de fazer. Porque assim, eu conheço vários da nova geração que não precisariam trabalhar. Que simplesmente o pai bancaria o resto da vida por algumas gerações e o cara tava bem. Tudo certo. Só que eles falam, eu não quero ser o filho do seu Antônio.
Até porque viajar cansa, né? Cansa. A gente já ouviu isso aqui, né? Viajar a gente já cansa, ouviu isso cara. aqui, tá? Dá pra Viajar botar uma cansa. dieta. É difícil. Entendeu? Viajar cansa. E aí você para e pensa, cara, eu quero ser o Lucas. Você quer ser o Fabrício, quer ser o Júnior. Cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí é onde começa, cara. Eu vou Esse estudar. legado, né? É esse Exato. legado. É aqui aonde esses filhos que eu falo, né? É aqui onde entra a grande diferença agora. O grande movimento que eu tô enfrentando agora e que tá dando super certo. Então, muitas vezes eu converso com os filhos. Ou com, eventualmente, algum empresário que já tá um pouco mais antenado que Com a entendeu. mente é mais aberta. O que a gente está enfrentando agora com a inteligência artificial foi o que a gente enfrentou lá nos anos 2000 com a internet. A diferença é que a gente não tinha a internet ainda. Então, a gente foi evoluindo um pouquinho, com Passo um a pouquinho passo. mais de tempo. Com a inteligência artificial não vai ser assim, não. Vai ser muito mais rápido. Então, não é para Tava colocar vendo um medo na dado, galera. É verdade, a capacidade de inteligência, ela dobra conforme o passar dos anos. Então, por exemplo, em 5 anos foi gerado uma quantidade de informação. Perfeito. Em 10 anos, ela vai duplicar aquilo. Só que assim, então ela demora um pouquinho para criar essa atração, para criar as informações. Dali a pouco é exponencial. Ela É começa exponencial. É juros sobre juros. É isso. É isso. É- o volume é isso, de não é informação que a gente tem hoje, ele leva muito menos tempo para ser gerado do que foi há 10, 15 anos atrás. É disso que eu a tô falando. capacidade de aprendizado ali, né? Exato. É exatamente sobre isso que eu tô explicando. Então, não é para colocar medo na galera. Não é esse o nosso objetivo Totalmente aqui. o contrário, É totalmente né? o contrário. Mas quem ficar fora disso vai estar fora do mercado. Porque é a mesma situação quando veio a internet. Então, poxa, era opcional. Então, poxa, quem usa máquina de escrever hoje? Datilografia. Datilografia. A gente vai viver a terceira revolução industrial. A inteligência Ela já se artificial é a terceira revolução industrial. Então, aquilo que a gente fazia, os meus filhos, as minhas filhas, elas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Entende meu ponto? Então, a gente está vivendo um outro salto. A gente está vivendo agora um outro salto, que vai acontecer muito rápido. Então, mas aí, o que é legal a gente falar de uma forma também muito legal para tranquilizar a galera? Os meios das coisas acontecerem vão ser basicamente os mesmos. Então, tipo assim, poxa, eu vou deixar de ter uma loja para vender sapato? Não. Eu vou deixar de ter... Não. Agora, a maneira qual a gente vai fazer aquilo Vai ser acontecer diferente. é de uma forma completamente diferente. E é aqui onde entra a grande sacada de quem está conseguindo enxergar isso com um pouco mais de antecedência. Por quê? Vai conseguir fazer isso de uma forma mais paulatina, de uma forma mais tranquila. Porque o objetivo não é a gente chegar na empresa e mudar a empresa inteira em 6 meses. Que não funciona, a gente tem que entender. Igual eu te falei no offline, o que está acontecendo agora, o que a gente tem feito muito. Essas empresas que eu tenho mentorado agora, a gente coloca inteligência artificial para simplesmente ficar entendendo o que a empresa faz. Eu entendo, a gente faz todo o mapeamento de processo dessa empresa, vamos entender quais são todo passo a passo. Para daqui 6 meses, lembra, ela precisa aprender. Ela precisa ouvir muita informação. Vai munindo de Vai informação. munindo Sim. para que daqui 6 meses, eventualmente, a gente consegue colocar algumas tarefas para que ela faça. Mas para daqui 6 meses. Mas para quem está começando agora. O custo disso hoje é baixo? É baixo. É baixo. É um custo baixo. É um custo baixo. Porque hoje, se você for ver para você assinar o ChatGPT, um exemplo, custa $20 por mês. A gente está falando de R$100. Nossa. Então, se você treinar alguns agentes e você for colocando esse agente ali no seu dia a dia, ele está automaticamente aprendendo absolutamente sobre tudo É que você aquele faz. estagiário com custo menor do Brilhante. que um É o estagiário brilhante. Então, se eu Físico, perguntar... vou falar. Todo final de ano é uma coisa meio... engraçada e bizarra até assim. Porque no último ano agora, os últimos dias do ano, e eu pedi pro ChatGPT fazer uma retrospectiva do meu ano. Como que tinha sido o meu ano com viés emocional e com viés psíquico. Um exemplo, poxa, o que você achou do meu ano? Cara, ele falou coisas sobre mim que fazia muito sentido. Sério, cara? Muito sentido. Porque aquilo é muito inteligente. Tem gente que de uma maneira errada faz terapia com o ChatGPT, cara. Olha isso. De maneira errada, tá? Sim, sim. Porque
é Porque tão tem uma maneira bom certa. aquilo, é Não, tão mas bom eu- aquilo, não, é E- tão bom aquilo que se você munir ele de informações precisas, ele vai te responder de uma forma legal, cara. Ele vai te responder de uma forma legal. Então, mano. Aí é o ponto, né? E você Entendeu? pode dar um nome pra ele, cara. Essa é a melhor parte. Lembra? O meu ele chama Pete. Quando eu chamo ele pelo nome de Pete, ele já sabe tudo o que ele precisa E fazer. você ativa ali, pum. Ativo, chamo ele. Você chama Pete, tipo como preciso de você fosse chamar a Siri. Exato. Pete, preciso de você. Ele já me responde com... Ele dá um resumo que é exatamente pra ele me dizer que ele entendeu o comando que eu dei. Entende? Então é Muito genial. louco, né? É genial, é genial. Não é difícil. Não é difícil. E tira uma dúvida pra mim, Fabricião, mudando um pouquinho só o rumo, mas pra mim Vambora, claro. tentar entender. Você falou que você foi provocado Uhum. no passado e por isso que você gosta da provocação e isso que fez você mudar. Perfeito. Você sempre gostou dessa questão de tecnologia, Sim. sempre foi o seu nicho ali. Mas o que aconteceu, não sei se você pode falar, mas o porquê que você entrou de cabeça nesse mundo tecnológico? Vamos lá. Cara, eu sempre fui empreendedor. Eu tenho um viés empreendedor muito grande. Sempre gostei de criar coisas, assim. E eu entrei na tecnologia porque o meu irmão mais velho já estava na área e tinha se dado super bem. Então, os meus pais, naquela história, né? Falaram, ele se deu bem. Vai lá junto que isso aí vai dar muito Deu certo, certo né? pra ele. Falei, perfeito. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o técnico em informática no colégio. Uhum. E, cara, o que pra mim foi genial? Eu consegui um emprego no segundo ano de colégio. Então, eu mudei a escola pra estudar à noite e, cara, trabalhava de dia numa agência gigante de publicidade. Então, na época, eu ganhava, cara, muito bem. Eu tinha 17 anos e ganhava muito bem. Sim. Então, eu comecei a perceber que a tecnologia, ela me daria liberdade financeira muito cedo. Uhum. Quando eu comecei a cruzar, que é exatamente da forma que eu gosto de me apresentar, a interseção entre tecnologia, dados e negócio, quando eu comecei a perceber que eu consigo, através do meu viés empreendedor e da análise de dados, unir tecnologia e negócios, cara, aí, pra mim, é como se fosse o melhor dos mundos. Porque como que a gente faz para escalar um negócio hoje? Eu olho para os dados. Você fala, poxa, mas como eu vou olhar para os dados? Através de tecnologia. Então, com um viés de empreendedorismo, eu utilizo dados e cresço um negócio. Entendi. Então, hoje, para mim, a tecnologia é um meio para desenvolver uma coisa que eu curto muito, que é empreendedorismo. Então, sempre quando eu tenho um viés mais empreendedor, e é exatamente por esse motivo que eu gosto de mentorar os empresários, é porque eu vivo aquele dia a dia, né? Então, para mim, é muito gratificante ainda ganhar uma grana legal em cima disso. Sim. Então, é como se fosse... Uma consequência. É uma consequência. Então, para mim, é muito legal porque eu uno duas coisas que eu gosto muito, né? Meu irmão hoje já não atua na área mais. Saiu da área já faz alguns bons anos e eu fiquei... Porque eu me identifiquei muito, cara. Eu gostei muito. Fui evoluindo. E desde quando você começou a explorar mais a área de inteligência artificial? Cara, foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, quando o assunto ficou muito à tona. Mas, poxa, que a gente já atua com inteligência de dados, e igual eu falei, que não é a inteligência artificial generativa, tem mais de 5, É o quê? 6 Um BI? anos já, um BI. Porque um exemplo, aí eu posso dar até nomes, Unidas, Localiza, Volkswagen, todas essas empresas, o agro, tem muito projeto grande no agro de BI. E aí, poxa, vou te dar um exemplo. No agro, a gente tem muitas informações que são baseadas em bolsa de valores, né? Então, você precisa ter um algoritmo que previsione determinadas coisas para que, poxa, se o dólar sobe e automaticamente eu estou precificado para o futuro para vender alguma informação, um café, um algodão, alguma coisa, sim, um uma milho, commodity. eu preciso ter um ajuste de estratégia hoje. Então, isso para mim é genial, cara. É genial. E aí, tá integrado hoje Tá a inteligência integrado. artificial com o BI. Isso. Na verdade, nossa, vocês estão um assunto muito importante, cara, que as pessoas não enxergam. Para a inteligência artificial funcionar, eu preciso dos dados. E é aqui aonde... Sabe por que as empresas não conseguem implantar? Porque não tem dados. Os caras não têm os dados organizados. A premissa é... Cara, imagina que é uma receita de bolo. Como se você fosse um bolo. Então, você precisa de ovos, farinha leite, manteiga. Tá organizadinho, não tá?
Imagina se você só põe uma parte desses ingredientes. Cara, o bolo não sai. Não vai dar certo. Ou se você altera a ordem, se for eventualmente uma receita que você precise que essa ordem influencie no resultado final. É onde 99,999% das empresas hoje estão errando. Então, todas as empresas que eu converso falam, não, já tentei isso daí, não dá certo. Ele me responde um monte de tralha. Ele tá te respondendo tralha porque você tá colocando tralha. Exato. Entende? Então, se eu pôr água, vai sair água. Então, a premissa número 1 é, primeiro a gente precisa organizar a casa, os dados. Ter governança dos dados, que é o que eu falo. Pô, o que é governança dos dados? Governança é ter o processo do dado todo organizado e estruturado. É o CRM. É um CRM. Para eu organizar, por exemplo, os dados de vendas. É isso aí. Então, a gente precisa alimentar o CRM, igual eu brinco. Não basta ter o CRM. Eu preciso alimentar com todas as etapas do funil. Entende? Para que no final eu consiga avaliar um exemplo e te responder de uma maneira assertiva. O que vende mais, o que vende menos, ou qual foi a taxa de conversão, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Isso eu tô falando assim, a maioria das empresas não tem isso, não. Estão vendendo no escuro, cara. Estão vendendo no achismo. É um perigo gigantesco. É um perigo gigante. Pelo feeling do proprietário. E muitas vezes está muito bom. Sim. Mas às vezes tem um viés, alguma informação que está na cara dele. Vocês sabem de onde veio o BI, cara? Não. O BI, o processo do BI, ele começou a entender, tem uma história muito engraçada. Geralmente vendiam uma quantidade de fraldas correspondentes a uma quantidade de cerveja. As pessoas falam, pô, o que uma coisa tem a ver com a outra? Começaram a identificar que a maioria das compras de fralda era feita pelos pais. Então, os pais iam ao supermercado comprar fralda e aproveitavam e levavam uma cerveja. A mesma coisa, as pessoas iam comprar banana e geralmente levavam granola e mel. Então, o que os supermercados começaram a fazer? Deixar a banana ao lado da granola e ao lado do mel. Para o cara não ter que transacionar entre vários corredores. Sim. Ao mesmo tempo, a bebida geralmente pode ficar perto dos itens tipo fralda. Então, mas ia perguntar... Isso é análise de dados. Tá, mas... Por que não está sendo feito isso hoje? Porque na maioria dos mercados que eu tô indo, a cerveja não está perto da fralda. Por falta de conhecimento. Porque não existe uma regra. Não é todo local que a fralda tem que estar perto da cerveja. O teu negócio vai ter uma forma de rodar. Até porque os dois é para beber. Tô errado? Ele não deixa de estar errado. Os dois é pra beber. Você não vem pra cá. Você é o BI, mano. Não é que o BI. O cara, a gente falando de tecnologia, a mente do cara tá melhor que a gente, né, cara? Eu vou mais longe, né? Chat GPT, tem pessoa aqui. Eu vou copiar esse algoritmo da cabeça do cara, velho. Mas entendeu? Cara, mas cada local vai funcionar de uma forma. Pode ser que a loja de um cliente específico de vocês, venda mais sapato feminino tamanho 35. Aí você fala, por quê? Você pode desenvolver um estudo, mas de repente esse cara pode, sei lá, aumentar o número de modelos de sapato feminino 35 e pôr uma gôndola no começo da loja, cara. E pode ser que isso represente um aumento de 10, 15% no faturamento, cara. Sim. Entende? Então não existe receita de... É muito além, cara. Aí a gente acha que tá começando a entender o negócio, você começa a ver inúmeras possibilidades que tem dentro disso. Por isso que eu gosto de ser provocativo, cara. Porque a gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que olhar, cara, sempre... Eu brinco assim, ó, a gente sempre tem que estar 3, 4 passos à frente. 3, 4 passos à frente. Porque quando eu tô 3, 4 passos à frente, eu tô testando o que muita gente não tá, eu tô falando sobre o que muita gente não tá... Você tá enxergando que muita gente não enxerga. enxergando que muita gente não enxerga. Tirar uma dúvida com você. Quanto a tráfego pago. Tá bom. Beleza? Bora. O tráfego vamos falar ali, no primeiro momento que a pessoa busca. Tá trazer mais visibilidade para dentro do produto que está sendo ofertado. Beleza. O tráfego. Aí ele pode traçar o perfil que ele quer para o tráfego. Para ter... Agora a gente tá chegando lá. Agora você me entendeu. Ó. Gostei desse cara. Tua pergunta é genial. Ele começa, então, ali
traçar o perfil que ele quer entregar para homens de tanto a tantos anos, de determinada região, para aumentar a conversão. Então, para ele gastar mais... Pra ele reduzir o custo de aquisição. Gastar talvez menos e melhor. E vender mais. E vender mais. É isso. Já tem uma inteligência... Então, isso é o Isso nem é inteligência artificial. Não. Isso é análise de dados, um exemplo. Isso, mas eu quero falar, isso é o que a maioria das pessoas conhecem por tráfego. Então, as pessoas Isso. sabem que a melhor É o maneira básico do tráfego. de né? se usar o tráfego Isso. é dessa maneira. Perfeito. Já existe, ou está sendo desenvolvido, não sei, uma inteligência que meio que faça isso sem você ter que analisar os dados, ela já faz a análise dos dados, ela já dispara para aquela região, para aquela faixa etária. Você só disponibiliza o budget, o valor e Entendeu? ela faça. As próprias ferramentas já estão tentando agir assim. Tanto que a hora que você vai configurar o tráfego, você já tem essa opção de deixar os públicos completamente abertos e a própria inteligência identifica. Rodar. Porque qual que é a sacada do tráfego? O tráfego você faz e escolhe ali, e o criativo que você escolhe, ou, por exemplo, o anúncio que você escolhe, funciona como um filtro, certo? Então, as pessoas vão ver aquela informação e se aquilo chamar atenção ou não, elas vão clicar, certo? Então, Sim. o próprio criativo já funciona como um filtro. Ah, já tem ferramentas que você Que consegue utilizam deixar isso 100%. aberto. Já tem processos de tráfego pago 100% sendo executados por inteligência artificial. E já tem um resultado disso? Eu nunca utilizei. Nunca Tá. utilizei. Tipo Mas assim- eu, particularmente, eu prefiro ter controle do negócio. Ah, Porque é. se eu tô analisando os dados de tudo que tá acontecendo aqui, eu quero estar 3, 4 passos à frente, certo? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, pô, se eventualmente eu tô percebendo que a cerveja precisa estar perto da fralda, eu vou montar um anúncio disso. Eu vou montar um anúncio de um homem segurando uma cerveja e uma fralda, um exemplo. Aí eu vou estipular, vou explicitar ali, ó, quero só para homens dessa faixa etária, não sei o quê, tal. E aí, topa um cupom de 20% de desconto Nesse caso combo. você leve a fralda? Sim. Exatamente. Aí eu tô utilizando o tráfego de uma forma estratégica. Aí eu dou alguns passos para trás, faço uma análise e levo para o tráfego, porque o que é o tráfego pago? Ele é um canal de venda. Então, para ele ser um canal, ele é um canal de escalar o seu aquisição. negócio, Ele é um canal né? ele é um canal de aquisição, exatamente isso. Então, mas eu preciso ser assertivo. Se você está no começo do negócio, tá tudo bem você investir uma grana até para você descobrir quem é o teu público. Você vai fazendo testes, Você né? vai fazendo testes por um custo muito mais baixo. Genial. Mas quando você identifica qual que é o teu mercado, qual que é o teu nicho, qual que é o teu produto, o tráfego ele se torna uma alavanca, né? Uma máquina Uma máquina de gerar dinheiro, entende? Fabrício, a gente falou aqui, complementa ali, se você tiver mais alguma informação. Vamos lá. A gente falou do varejo, do lojista, que ele precisa Perfeito. melhorar suas rentabilidades e tal. Falamos também da indústria. Perfeito. E falamos que o representante, que é esse elo de ligação, ele também precisa otimizar tempo, processos e tal. De uma maneira mais prática, porque a gente acabou falando de jurídico, falamos de departamento financeiro, agora falamos do tráfego até para lojista e tal. Perfeito. Vai fazendo as perguntas, a gente representa aqui, a gente faz parte da classe de representantes comerciais. Perfeito. Qual uma maneira prática, e aí você faz as perguntas que você Legal. precisar. Vamos imaginar que eu tô numa representante- mentoria? Isso. Vamos imaginar Vamos que... fazer simular. esse exercício? Vamos simular. Vamos lá? Como que No o quente. representante, então, conseguiria otimizar, melhorar, vamos falar então, suas margens, aumentar a sua lucratividade, Perfeito. melhorando algum gargalo que tem dentro da empresa de representação comercial Genial. dele. Então, vamos fazer no quente aqui como eu faço na mentoria, certo? Vou até Então, a uma primeira coisa que página eu vou em te branco perguntar, coloca uma página em branco aí. O que eu faço? Qual que é o teu maior problema hoje? Lista os 2 maiores dentro da tua operação hoje. Cara, é problema, né? Não. Os Os dois maiores, que um exemplo, que mais incomodam ou que mais, um exemplo, dificultam algum processo de venda. Os dois que você fala, pô, cara, de novo isso aqui? Você... Vai. Isso. Você. Bora lá. Eu vou te falar o que eu gostaria e você vai mais a fundo buscando entender. Isso. Tá? Eu vou te falar o que eu quero como resultado. Não, fala primeiro do problema.
Aí Então, na ó, sequência a gente fala do... O meu problema, vamos falar assim, ó. Aumentar a quantidade vendida Tá, para cada cliente, beleza. sendo que ele possui a mesma quantidade de lojas Tá bom. e eu não tenho total controle de como o meu produto está sendo exposto na loja dele. Então eu quero Perfeito. Você vender, quer vender mais, só que eu não sei se ele está vendendo mais. Entendeu? Que foge da sua mão. Exatamente, porque às vezes não, eu sempre quero que ele me compre mais. Perfeito. Só que às vezes o motivo dele não tá me comprando mais é porque ele não tá vendendo mais. Perfeito. Você sabe o porquê que ele não está vendendo mais? Ixi. Aí, assim, segundo os dados que a gente tem, a informação que a gente sempre troca com o cliente, aí, assim, são problemas, motivos que fazem com que ele não esteja crescendo, que ele não esteja vendendo mais. Aí, assim, são inúmeras possibilidades. Mas como eu melhorar essa eficiência dentro da minha empresa? Entendendo o que faz o ponteiro do teu cliente mexer. É aí onde a gente começa. Porque assim, ó, vou te dar um exemplo muito legal do que eu fiz dentro da minha empresa mesmo enquanto consultoria. Por muito tempo, e é genial o que você está falando, por muito tempo eu lutei por uns 6 meses. Como que eu faria para conquistar clientes novos? E aí eu entendi que, cara, por exemplo, é muito mais fácil eu vender mais para quem já me conhece do que eu vender para clientes novos. Essa é a premissa número 1. Dentro da empresa eu chamo de escala vertical e escala horizontal. Ou seja, eu cresço um prédio muito mais rápido do que eventualmente eu construo uma nova fundação. Só que para isso acontecer, eu fui mergulhar na operação de cada cliente que eu tinha. Por quê? Não adianta eu tentar vender mamão para o cara que está vendendo mais laranja. E eu sou um distribuidor de fruta, um exemplo. Agora, por que o cara não está vendendo mamão e vende laranja? E de repente eu vendo pouca laranja, tem um outro cara vendendo laranja para esse cara. Então, de que forma que eu sou mais assertivo? Vou te dar um exemplo de como eu fiz dentro da minha empresa e a gente vai chegar lá para você entender. Eu criei um departamento de experiência do cliente. Então, esse departamento de experiência do cliente visita o meu cliente, vai na loja, olha onde o produto, entende? Olha onde o produto está estocado, conversa com as pessoas, entende do processo, entende a dor desse cara. Então, a partir do momento que eu entendo a dor, por que ele não está me comprando mais? Porque ele, de repente, também não está vendendo mais. Por que ele não está vendendo mais? Ou por que eu não levo alguma informação pertinente para esse cara? A partir do momento que esse cliente te enxergar como uma alavanca de crescimento pelo próprio negócio dele, você não tem que revender um produto. Você tem que ser um ponto de crescimento para esse próprio cliente. Se você é um ponto de crescimento para esse próprio cliente, você eventualmente pode levar pesquisa de mercado, falar assim, poxa, sabe por que isso aqui não está vendendo? Cara, ó, porque de acordo com isso, inúmeras coisas podem ter acontecido. Pesquisas indicam que esse produto aqui pode ser que venda mais. Entende que você começa a sair de um ambiente de cobrança para um ambiente colaborativo? Não sei se isso faz sentido para vocês. É que, na verdade, assim, ó, Fabrício, esse papel nós hoje meio que já fazemos, porque agora não... Vou puxar a sardinha pro nosso lado. Claro, nosso deve. lado que eu falo, eu e o Japa. Porque o serviço que nós prestamos hoje, ele é um serviço diferente dos demais. E enxergamos isso porque nos preparamos para isso. Perfeito. Então, assim, nós não fazemos simplesmente o papel de representante comercial da fábrica. Perfeito. Eu represento a fábrica lá, eu vendo o produto da fábrica e ok, não. Perfeito. Nós prestamos uma consultoria do nosso produto dentro do cliente. Ótimo. Enxergando aonde ele está deixando de ganhar, aonde ele está perdendo, aonde ele pode crescer. Isso nós já fazemos de uma forma personalizada, entendendo... lógico, tem muitos clientes que liberam algumas ferramentas pra gente, que a gente consegue trabalhar muito melhor. Fazer análise Quais de dados. ferramentas, por exemplo? Por exemplo, tem alguns sistemas que eles usam dentro da loja, que eles nos liberam um sellout mensal do nosso produto. Perfeito. Ou nós temos a própria login e senha e a gente consegue entrar a qualquer momento e enxergar. Genial. Isso, eu tenho 2 clientes mesmo que eu faço isso a qualquer momento, eu consigo entrar agora e enxergar. Então, com essas ferramentas, a gente consegue enxergar o que tem dado certo, o que tem dado errado. Tal loja vende mais esse, o outro vende mais o outro. E a gente consegue ali... Eu, por exemplo, uma vez por mês, eu faço esse trabalho com alguns clientes da minha carteira
que eu mostro pra ele, ó, aqui você tá, cara, tá errado, aqui tá certo, isso é bom, isso é ruim, e aí com isso a gente vem crescendo o trabalho. Acho que a dúvida do... Se eu estiver errado, você me corrige. A dúvida do Japa é com os clientes que não nos permite ter essa ferramenta e como enxergar, crescer dentro desses clientes. Seria isso a sua dúvida? Não só, porque tem clientes que a gente tem esse trabalho e ainda assim a gente tem dificuldade de vender mais, porque o cara já achou que ele tá no limite muito. dele. Sim. Entendeu? Porque ele não faz um trabalho somente em cima da nossa marca. Então, eu vou falar que a gente vende Ele tem uma infantil. verba, né, disponível. Perfeito. Então, E exemplo. ele recebe essa verba do financeiro dele. E às ele vezes não é- distribui. Exato, dentro do que ele acha que é certo. Exato, entendeu? Então, é uma dor nossa que a gente está te passando aqui e que nós gostaríamos de saber como que a tecnologia, a inteligência artificial, seja lá qual tecnologia que fosse, nos ajudasse com isso. Sim. O ponto é, você tem um limitador. Foi genial o que você me falou. Tá perfeito. Se você já tem esse acesso a algumas lojas, vai ser muito complicado você escalar dentro de um local que não te dá espaço. Exato. Muito complicado. Porque a tecnologia, lembra igual eu falei? A primeira coisa que eu preciso é da confiança e da abertura desse empresário. Eu não vou, eventualmente, vender alguma coisa para alguém que não entenda o quanto a tecnologia pode ser um meio propulsor. Então, o primeiro passo de você conseguir escalar um negócio dentro, usando a tecnologia, é a pessoa querer escalar. Então, a primeira Você falou pergunta... a clareza. A clareza. Então, o primeiro passo é... A gente não vai conseguir vender para todo mundo. Essa é a premissa, né? Quando a gente fala assim, ó, quantos nãos eu preciso escutar para ouvir o primeiro sim? Não é isso em vendas? Cara, eu passo pela mesma coisa. Sim. Tá tudo certo. Sim. Agora, o primeiro sim, ele sempre vem de alguém que tem a clareza e que dá o acesso e a abertura que a gente precisa para desenvolver aquilo. A partir do momento que você receber um sim, hoje eu começo a colocar algumas condições para trabalhar. Porque eu prefiro, às vezes, ter um número menor de clientes, mas onde eu consiga escalar. E, às vezes, eu vou ganhar mais dinheiro assim, do que eu ter uma gama de clientes muito grande onde eu não consigo escalar. Porque eu vou estar sempre ilimitado. E é uma decisão. Não existe certo ou errado. Sim. Não existe. Às vezes, o que é mais fácil? Eu ter 200 clientes que eu não escalo ou eu ter 10, 15 que eu escalo muito? Entende meu ponto? Então, nesse aspecto... Nesse exemplo nosso aqui, nesse bate-bola, o que eu efetivaria era exatamente isso. Buscar analisar os dados de todos eles. E não só os teus dados. E aí, o que eu faço? Eu assino um NDA. O que é um NDA? É um contrato de sigilo. Porque você vai ter acesso a informações sigilosas desse cara. Então, você pode dizer assim, cara... Posso assinar aqui e posso analisar os teus dados? Porque aí você vai, inclusive, analisar se eventualmente não tem um outro produto que ele está comprando mais. Se ele não tá te falando uma coisa, tá fazendo outra. Porque eu já descobri isso muitas vezes. Então, às vezes, eu não escalava, a minha empresa não escalava, mas tinha outras empresas que escalavam. Pô, por que essa outra empresa escalou? Ah, não, porque ele me deu a condição tal. E muitas vezes ele só não te falou da condição tal. Muitas vezes a gente tem que... né? Sim. Exatamente. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que buscar a informação. O que eu faria de número 1 é essa, buscar a informação. Agora eu vou... Finalizou? Claro, cara. Então eu vou pegar esse gancho aí para colocar uma outra dor. Vambora. Entendendo que dentro do... Estamos falando até de Pareto, dos 80-20, perfeito. Legal. Eu já senti que eu cheguei no meu limite com alguns dos meus maiores clientes, que é Perfeito. muito difícil eu conseguir crescer e eu preciso buscar novos clientes. Ótimo. Dentro do nosso mercado hoje, a gente até falou sobre isso, eu falei um pouquinho aqui. Existem vários clientes que estão indo muito bem no online, no e-commerce. Ótimo. Existem vários aventureiros que a gente sabe que, infelizmente, aparecem, somem. Legal. Mas falando dos bons, que estão vendendo super bem, não somente calçados, que é o meu nicho. Às vezes o cara tá vendendo muito bem, sei lá, pneu. Ótimo. E o cara tá com uma margem espremida e aí ele fala, poxa, eu precisava arrumar um outro tipo de produto para eu conseguir ganhar dinheiro. E aí é onde eu apareço, posso falar, cara, eu vendo calçados, assim, assados, você não teria interesse. O cara tá muito bem financeiramente, só que ele quer crescer mais, ele quer evoluir. Existe, não sei se você conhece,
existe alguma ferramenta que eu consiga encontrar esses sellers, esses caras que estão vendendo bem, com IA, que eu consiga encontrá-los para mim contactar, fazer a prospecção? Existe muitas ferramentas, inclusive. Posso falar uma? Manda. Que é gratuita. Anota aí, Japa. Não sei se vocês usam. LinkedIn, cara. Ah, no LinkedIn mesmo. LinkedIn, cara. Mas é que... A maior taxa de resposta do LinkedIn, isso eu falo por mim, tá? Tá. Porque eu prospecto muito no LinkedIn. A maior taxa de resposta no LinkedIn é de empresários. Sabe por quê? É genial. O dia que eu tive essa sacada é genial. Porque eu sou, cara, empresário. Eu recebo prospecção todos os dias. Todos os dias. E se eu recebo prospecção de alguma coisa que eu já tenho, eu sempre respondo. Sabe por quê? Todo empresário que é minimamente cara inteligente, ele fala assim, ó... Hoje eu já tenho isso. Mas se eventualmente alguma coisa... Eu nunca fecho uma porta. Sim. Então, se você precisa prospectar empresários, cara, eu testaria o LinkedIn. Mas eu testaria o LinkedIn enquanto prospecção ativa. Sim. Ativa mesmo. Efetivo a busca ali. E dentro do próprio LinkedIn tem... Cara, é pago, mas vale muito a pena porque não é muito caro. Existe uma feature, né, que chama Sales Navigator, que é exatamente isso, como o próprio nome diz. Você filtra o perfil de empresário que você quer, em qual região, qual tamanho de empresa, tudo isso. E ele te dá uma lista onde você pode prospectar um a um. Então, todas essas pessoas que eu prospecto hoje, enquanto mentoria, por exemplo, me respondem. Fabrício, não é o momento agora. Fabrício, eu preciso de 1 ou 2 meses para organizar a casa. Ninguém responde isso. A maioria das prospecções frias que a gente faz, ou a gente não atende o celular, ou a gente lê a mensagem e não responde. O empresário não, cara. Boa parte dos empresários responde, porque ele nunca quer fechar uma porta. Porque, eventualmente, cara, aquele dia que você estiver precisando, que alguém te deixou na mão, você quer ter 1, 2 ou 3 números para chamar e, eventualmente, resolver aquela dor. Então, pode ser que você comece a prospectar um proprietário de um e-commerce, cara, que seja de alguma coisa que não seja muito teu business. Perfeito. Mas começa a prospectar esse cara, porque eventualmente esse cara pode ter um outro negócio. Pode ter um outro business. Ou esse cara pode conhecer o dono de um outro negócio. Eu tirei muito negócio do LinkedIn, cara. Muito negócio do LinkedIn. E é uma ferramenta gratuita. Se você quiser pagar para que, de fato, você tenha um filtro mais fácil, você pode. Pode e deve, na verdade. Porque a gente tá falando de um valor, cara, baixo. Simbólico, né? Baixo, um valor baixo. Pelo retorno que tem, baixo. Aí não é custo, é investimento. É investimento, é uma alavanca. Sim. Entende meu ponto? Então, é um local onde as pessoas estão para fazer negócio. É uma rede social feita para fazer negócio. Sim. Quando eu entendi isso, meu jogo mudou completamente. Ninguém posta foto de biquíni tomando cerveja, né? Tipo... Exatamente. Entendeu? É isso aí, meu jovem. Escala vertical, escala horizontal, a gente poderia ficar aqui, cara. Tem, na verdade, assim, assuntos tem diversos, né? Deixa eu dizer uma coisa. Claro. Interessante que a gente não falou. Sabe o que vai fazer? Cara, o mundo não virar robô. Lembra daquele papo? A gente não falou disso, cara. Verdade. Falta uma coisa na tecnologia hoje que a inteligência artificial ainda não consegue identificar. Vocês sabem o que é, Uma coisa. Uma coisa. Hoje, não sei daqui a uns anos, mas hoje, uma coisa que faz com que ela não domine... O mundo. Cara, tudo. Contexto. Contexto é rei, né? Contexto, cara. Você tem a ciência, cara, que você tá aqui, a gente tá aqui nesse bate-papo, você sabe determinadas coisas que você pode falar, determinadas coisas que você não pode dizer. A inteligência artificial ainda não chegou nesse nível de maturidade filtro, né? Emocional. É tipo isso, ela não tem filtro. Mas não é ainda? Ainda. Dependem de N fatores e um deles, igual a gente falou no offline, da computação quântica. Porque a velocidade que você processa o teu raciocínio é muito rápida. Então, você está pensando em alguma coisa. Agora, se você pivotar para qualquer outra coisa, você vai pensar e você vai voltar muito rápido. Para a inteligência artificial conseguir fazer isso, exige muita computação. Muita computação. E a computação quântica, ela já existe, mas ela ainda está sendo muito disseminada. Ela é muito cara ainda. Então, a gente está falando de alguns bons anos ainda à frente. Então, é a mesma coisa. Se eu coloco uma imagem, vou te dar um exemplo. Se eu coloco uma imagem de um hidrante, um exemplo, e coloco 2 imagens completamente diferentes, ela não sabe o que está acontecendo. Tem que ser uma imagem muito específica, onde eu diga assim, ó, o que você acha que está acontecendo?
Agora, se eu te coloco duas imagens de um hidrante, um exemplo, eventualmente você vai olhar para uma delas e vai falar, pode ser que aqui tenha um incêndio. Porque, ó, tem uma fumacinha ali atrás. Tem um raciocínio teu por trás. Tem um racional. A outra imagem pode simplesmente ser um hidrante numa rua. Uma foto de um e hidrante. nada tá acontecendo. A inteligência artificial, ela pode racionalizar muitas coisas ali, mas um poder de decisão e de identificar contexto ainda é muito preliminar. Então, essa história de que tudo vai acabar com um robô, um matando o outro... Pode não, ficar cara. Tranquilo por enquanto. Pode ficar tranquilo, cara. Por enquanto. Por enquanto, cara. Meu jovem. Então, pô... Mano, a cabeça tá aqui, ó. Tá Tô bombando. percebendo, cara. Se você quiser perguntar alguma Tem coisa, várias fica à vontade. possibilidades aqui que eu vou te perguntar depois, né? Sobre como implementar de fato isso no meu negócio. Como melhorar. Nossa, lá ele. Como implementar no meu negócio, né? Você viu? Como fazer o negócio crescer dentro do meu negócio. Como fazer o seu negócio crescer dentro do meu. Que isso, né, velho? A cabeça tá bombando, você viu só? Como fazer o meu negócio crescer dentro do dele. Mas vocês né, já cara? sabem. Eu faço o A gente seguinte, já sabe. cara, e eu posso acelerar isso daí, cara. Com tecnologia, eu acelero o seu negócio crescer. Tecnologia cara. farmacêutica. Eu tô Tá só- dá lá fila. Tô só esperando a posição pra você me dar. Né? Aquilo que eu prometi tá de pé. Cara, pior que a cabeça vai dando uma agitada, porque é muita informação. E, cara, o meu objetivo hoje era provocar um pouquinho. Porque no final, o que a gente sai... Qual que é o resumo disso tudo? Cara, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, cara. A primeira pergunta é, qual o problema? Lembra? A gente tem que Clareza, sempre né? começar clareza. Problema todo mundo tem de monte, né? Normal. E nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Então, eu acho que, cara, pra gente basicamente deixar uma mensagem na mente da galera, assim, pô, por onde eu começo? Cara, começa a pensar em qual problema te tira mais o sono hoje. Prioridade. Relacionado ao teu negócio. Igual você me falou, um exemplo. Sim. Poxa, eventualmente, se você for pro LinkedIn hoje, você vai encontrar as pessoas, você vai prospectar. Pode ser que você encontre pessoas que já trabalham no teu ramo e que você não conhece ainda. Sim. E que possivelmente você venda mais. Então, a tecnologia, ela vem para isso. Para ser uma alavanca, para ser um propulsor. Então, eu acho que de uma forma muito legal, assim, a gente tem que deixar de enxergar a tecnologia como um centro de custo e enxergar ela como uma alavanca. A partir do momento que a gente consegue enxergar ela como uma alavanca, e a inteligência artificial vem para comprovar isso ainda mais, que a velocidade e o tamanho do resultado e o tempo que isso vai se transformar em ROI, esse investimento, está cada vez menor, cara. Cada vez menor. Então, é muito mais Fabrício, fácil. até indo mais a fundo em cima de tudo isso que você está falando, eu tô percebendo aqui que o ganho de eficiência dentro de todas as empresas... É exponencial. Não, e tá dentro da tecnologia. Tá dentro. Sabe o que vai acontecer? O maior ganho de eficiência tá aí dentro. Ó, o que acontece hoje? Tecnologia hoje é um departamento. É um centro de custo. É uma bolinha a mais, eu brinco. Você tem o financeiro, contábil, jurídico, comercial e a tecnologia. As empresas que estão saindo na frente estão colocando a tecnologia como uma espinha dorsal, assim, ó. Ela deixa de ser um centro de custo e ela passa a ser uma espinha dorsal, onde a tecnologia auxilia o financeiro. A tecnologia auxilia o administrativo. A tecnologia auxilia o comercial. O marketing. O marketing, sim. E tudo. se você parar para pensar um pouco, uma das empresas mais... Se a gente pegar um top 20 ali, um top 15, as empresas mais valiosas do mundo são todas do setor de tecnologia, né? Todas do setor de tecnologia. E a tendência é aumentar a distância para as demais. Exatamente. E quando a gente olha para o Brasil, um exemplo, ou até no mundo mesmo, as 3 principais empresas do mundo, as que mais vendem, enfim, as 3 principais a gente está falando de produto. Então, elas têm muito foco em produto. Todas as demais, o foco é em vendas. Então, tudo é processo. E onde tem processo, eu coloco tecnologia. Onde a gente coloca tecnologia, a gente ganha margem. Ó a cabeça. Ó a cabeça, pra onde Entendeu? vai? E é genial, cara. E é genial. Porque é onde a gente... Assim, é um investimento que retorna. Só que tem que ser feito da forma certa. Tem que ser feito da forma certa. Você falou do pitch, Perfeito. que você é um agente ali É um agente meu. que te ajuda no seu dia a dia com várias coisas. Perfeito. A galera que tá nos acompanhando,
que quer ter um pitch, que quer criar um agente ali que te ajude no dia a dia. Perfeito. Consegue isso através do chat. Facilmente. ChatGPT. Facilmente. De maneira paga ou não? Não, de maneira 100% gratuita. Então imagina assim, poxa, eu tenho Só as que minhas então, duas ele filhas. por exemplo, o pitch, É. ele não tem na versão gratuita uma capacidade Algumas máxima. limitações. Tem algumas limitações, mas que não é uma questão, às vezes vai ser de tempo, mas não de processamento e nem de uso. Vou te dar um exemplo, ó, muito bobo. Como que a gente vai fazer, ó? Aqui, ó, ao vivo. Ó, Então o que a gente vai fazer, ó? aqui é MBA do correndo lá. pra não morrer devendo, galera. Zerado, certo? Certo. Certo. Então vem aqui, ó. Ele abriu o chat GPT ali, Chat tá, galera? GPT, a partir de agora, eu preciso que você atue como um especialista em montar lanches escolares. E toda vez que eu te chamar de Márcia, você vai atuar como um agente que é especialista em montar lanches escolares. Eu tenho 2 filhas, uma tem 8 anos, a outra tem 1 ano e meio. E eu preciso de ideias de lanches saudáveis para uma semana, que você monte, mas assim, não pode ficar caro, porque o meu orçamento é curto e eu, assim, tenho que levar no máximo 10 minutos para que eu monte esses lanches. Então, Márcia, me faz uma gentileza, me gera aqui uma ideia de lanches para uma semana para as minhas 2 filhas. Ó, enviei um áudio, Olha lá. certo? Vamos ver o que a Márcia vai responder, né? Ele vai transcrever o meu áudio inteiro. Já transcreveu, pra galera entender. Vai mostrando pra câmera ali, Ali, ó, ó. Fabrício. Perfeito. Agora eu sou a Márcia, especialista oficial em lanches escolares de mães reais, com vida tal. Olha lá, praticidade, 10 minutos no máximo, baixo custo, opções que agradem uma criança de 8 anos e uma de 1 ano e meio, nutrição e variedade. Segunda-feira, mini sanduíche de pão integral com requeijão e peito de peru. Montou um monte de coisa. Márcia, me perdoa, eu não gosto de dar frios para os meus filhos e nem embutidos. Então, me gera uma nova versão completa para a semana inteira, sem utilizar frios e sem utilizar embutidos. Não, sério, eu já falo... Ah, pelo amor de Deus. Olha lá. Não, e olha o tempo, né? Deu o quê? 2 segundos? Pãozinho com pasta de ricota temperada, ricota, azeite, mais uma pitadinha de sal e orégano. Me gerou todo aqui, ó. A semana inteira de A lanche. semana inteira. Márcia, me perdoa, eu esqueci. A minha filha de 8 anos é intolerante à lactose. Não é, mas só pra você terem ideia. ela. Ah, Você mentiroso, tá querendo me é. enganar. Pronto. Para, Fabrício, eu não sou a Márcia, né? Ela responde. Eu sei que ela não tem. Márcia, ótimo. Agora, essa última lista ficou muito bacana. Gera pra mim, por gentileza, a lista de mercado com as quantidades certinhas para que eu compre exatamente só o necessário. Até isso, né, meu? Olha o tempo, velho. Ó, uma bandeja média de uva, aproximadamente 300 gramas, 250 gramas de morango, 7 unidades de banana, uma manga grande. Meu, como pode, né? E se eu quiser. Márcia, me faz uma gentileza, gere um arquivo PDF e dá um nomezinho, Lista da Márcia, Lancheiras Saudáveis. Ó, eu poderia estar escrevendo Sim, isso tudo, tá? sim. Mas eu Mas não- falo, vou ganhar eu tempo, monto um né? áudio É. porque eu não quero escrever. Olha, ó, só baixar o arquivo em PDF. Lista da Márcia, Lancheiras Olha Saudáveis. isso, cara. Quanto tempo a Ele gente gera levou? Excel também? Gera o que você quiser, cara. Gera fotos, vídeos. Aí, para cada Eu sei, inteligência eu sei que artificial, gera, né? para cada funcionalidade que você quer fazer, existe uma inteligência artificial que pode te Então, ajudar melhor, por exemplo. Mas aí que tá. A minha dúvida, uma delas era, por exemplo, você criou a Márcia, Perfeito. agora Ótimo. você já colocou algumas informações da sua filha. Certo. Se daqui um mês Ótimo. Aí você... eu venho aqui, ó. Márcia, é o seguinte. Todas as vezes que eu te chamar de Márcia pelos próximos 36 meses, eu quero que você sempre responda a todas essas informações que eu acabei de te passar. Você vai ser essa mesma especialista focada nas minhas 2 filhas, combinado? Você escolhe o tempo. Então, mas aí que tá, Fabrício. Eu fiz um teste, tava armazenando algumas informações.
Toda vez que você me chamar de Márcia, eu vou automaticamente assumir. Que eu estou falando como uma mãe de duas, que você tem um orçamento controlado e precisa de soluções rápidas. Diga. Que aí você consegue usar a informação que você precisa, a informação necessária, a partir de informações que você já alimentou elas. Exatamente. Retroativa. Você não precisa Exatamente. ficar toda vez alimentando. Exatamente. Tá, mas aí que tá a minha dúvida. Isso não é somente na versão paga? Não. Por quê? Eu fiz um teste na versão gratuita pedindo algumas informações e aí apareceu uma seguinte mensagem, tipo, dizendo mais ou menos assim: a sua capacidade de armazenagem de dados atingiu. Pode ser. Isso pode ser. Mas aí é uma questão comercial da própria ferramenta em si. Mas se você... Aí a gente vai ter que olhar um exemplo. Poxa, qual que é a capacidade máxima? A capacidade máxima é um X. Aí, ok. Aí você vai avaliar se faz sentido para te investir, porque são R$100 ao mês, na média. Por exemplo, ela consegue utilizar os aplicativos do seu celular? Depende. Por exemplo... O ChatGPT não. Mas, um exemplo, por que você quer que utilize um outro aplicativo? Um exemplo. Então, um exemplo bobo aqui, ó. Você entra lá, chat, desperta amanhã pra mim, 5 horas da manhã. Ah, sim. Eventualmente, ela tem os lembretes, isso tudo. Mas ela não necessariamente precisa acessar o aplicativo que te desperta. Despertador. Ela pode fazer isso por si só. Tá, então, mas aí ela emite uma notificação. Emite uma som, notificação, tal, ela um faz lembrete. isso. Ah, tá. Então, eventualmente, você consegue organizar tudo. Ó, então me faça um lembrete. Ou organiza a semana. Por exemplo, na segunda-feira, assim, o que eu faço? Coloca no meu Outlook o compromisso que eu tenho tal dia. Isso ela faz? Isso ela faz. E você pode, inclusive, programar algumas coisas. Aí existe um pouco mais, claro, de conhecimento ali e um pouco mais de habilidade. Mas eu consigo, inclusive, pedir que ela integre determinadas coisas, gere relatórios. O céu é o limite, cara. O céu é o limite. Muito e se legal. eu virar aqui e falar assim, poxa, eu descobri agora que ela não gosta de morango. Ela vai trocar. Ela troca. E eu, eventualmente, agora eu quero só com alimentos orgânicos ou só com alimentos verdes. Márcia, minha filha assistiu um vídeo no YouTube e achou incrível que as crianças passaram o dia inteiro comendo alimentos verdes. Me manda aí ideias de um dia inteiro só de alimentos verdes. Eu fiz um teste com roteiro de viagem. Eu falei assim, chat, cria pra mim um roteiro de viagem com orçamento de tanto, vai tantas pessoas e blá blá. Eu tenho um cliente que eu desenvolvi. É mesmo? Eu tenho aqui ó, acho que eu tenho até a imagem que eu posso mostrar pra vocês. Que legal. É uma agência de viagens grande aqui do Brasil. Aqui, ó. Meu, agência de publicidade hoje tá funcionando, pode ser... Aqui, ó. Isso aqui é o agente, onde ele especifica aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. O nome do pacote, o destino para onde ele vai. Aqui no exemplo era para ir até em Cancún. Categoria da viagem, ou seja, você explica, poxa, eu quero econômica, quero ir de luxo, sim, classe executiva, sim. um exemplo. Perfil de quem está viajando, então se é um cara mais executivo, se é um cara mais romântico, se é um cara mais aventureiro, se é um cara mais uma vibe mais espiritual, tipo de bem-estar, se é um cara mais família... né? Número de passageiros, o orçamento estimado, vai criança ou não vai. Se eu quero que ele pesquise o YouTube, então imagina que é assim, poxa, eu vou no México. Então, eu quero que ele veja os 10 principais vídeos mais assistidos no YouTube de quem viajou pro México e me traga recomendações em cima disso. Olha isso. Quero. Eu tico aqui, ó, escolho a data e ele monta o roteiro sozinho. Eu fiz isso para uma agência de viagens. Isso também é através do chat GPT. Não, isso aqui foi outro. programado de maneira altamente Específico. personalizada, mas usando a base do chat GPT. Então, eu uso a tecnologia e aí, nesse caso, eu pluguei dentro da operação da empresa. Por quê? Qual que era a dor... genial. Qual que era a dor principal dessa empresa? Porque essa empresa eu fiz uma mentoria. Era o tempo de resposta para os clientes. Então, eles perdiam o negócio porque os concorrentes respondiam mais rápido. Então, é uma agência de viagens grande aqui no Brasil e o tempo médio de resposta deles era de até 48 horas. E muitas vezes eles respondiam em 72 e perdiam venda porque o concorrente respondia primeiro. Aí eu dizia assim, poxa, mas qual que é o calcanhar de Aquiles? Agente de viagem, porque ele depende de um cara pegar esse roteiro todo, pesquisar no YouTube, pesquisar no Manual, Google. sim.
Então, quando eu faço isso daqui, isso daqui agora é um sistema, é o que a gente chama de intranet, como se fosse um sistema interno da empresa. Enquanto o agente de viagem está conversando com a pessoa que nem fechou ainda, ele está montando esse agente aqui, ó. Ah, então você quer ir para Paris? Legal. Ah, você e seu esposo só? Legal. Ah, é uma lua de mel? Então é um perfil mais romântico, né? Legal. Vocês querem ir de executiva? Vocês não querem ir de executiva? Legal. Você gostaria de ver alguma opinião de uma galera que já foi lá para ir nos principais, né, locais que eventualmente? Quer um roteiro? Quero. Isso sai em questão de segundos, cara. Que da hora. Então, o que antes levava ali com a galera... Até às vezes um pouco mais de 72 horas sai em segundos. Então, muitas vezes, quando finaliza isso, aí o passo a passo nesse caso, né? Dessa mentoria que eu fiz aqui. O próximo passo já é escolher os hotéis. Por quê? Ele já vai ali falar, você tem ideia de algum hotel que você queira, né? Não. Então, mas baseado na categoria aqui, tudo que ele escolheu, eu já tenho os valores. Tá, um hotel que fica ali entre tantos R$1.000 ou tantos, a diária é interessante? É. Então... precisa ter spa? Então, ele já começa a perguntar coisas na linha que demorariam 72 horas para eventualmente ele começar a perguntar. Você consegue fechar em 1 hora, você fechou tudo. Exatamente. Então, o próximo passo é, cara, o pacote, tal. Então, ó, dentro desse escopo, a gente consegue esses hotéis, esses locais, essas atrações. Dentro disso daqui, faz sentido? Faz. Então, posso te mandar via e-mail, alguma coisa do tipo, e você conversa eventualmente com seu esposo, tal. Beleza, isso acontece em menos de 1 hora. Então, o processo que levava 72 horas, lembra? Por isso que a primeira pergunta é, qual a sua dor? Porque aí um processo que levava mais de 72 horas passa a acontecer em menos de 1 hora. Então, esse cliente está fidelizado. Não sei vocês, né? Mas quando eventualmente eu vou buscar alguma informação, você não quer esperar 72 horas. A gente desiste da venda ali. Sim. Então, por que a tecnologia faz tanto sentido para eles agora? Porque resolve uma dor latente. Resolve uma dor que fazia esse cara perder venda. Entende? Então, por isso que a primeira pergunta é sempre essa, cara. Qual dor a gente vai resolver? Que problema tem dentro da tua operação, dentro do teu negócio, que está fazendo com que as pessoas comprem do teu concorrente? Porque no final tudo é venda, né? A gente começou falando de qual é a dor e terminou falando de qual é a dor. Porque, na verdade, se resume a isso. E essa é a provocação. Para a gente falar de tecnologia, a gente não tem que falar de tecnologia. A gente tem que falar de negócio. Então, é menos tecnologia e mais clareza. Segura essa pedrada aí? Fechamos com chave de Certo? ouro. Nossa. Só espero que vocês tenham curtido. Pô, gostei Muito. Gostei Aproveitei bastante. a viagem. Boa. Aproveitei a viagem. Não, cara, e explodiu a mente. A gente Esse era meu objetivo. vai embora com inúmeras possibilidades, que acaba sendo até da mesma maneira que é muito bom, acaba sendo até um problema, né? Quanto mais possibilidades, mais difícil a tomada de decisão, porque você se pergunta o que você falou em algum momento aqui. Por onde começar? Pelos 2 principais problemas. E às vezes não tem 2, às vezes tem um só. Como era o caso aqui. A agência já é incrível, já fatura muito, já é grande, já são referência no mercado, mas tinha o problema. De levar, às vezes, 72 horas e, poxa... Agora ele tem outros problemas. Esse solucionou. Exato. E pode, né? Sim. Ir buscando a solução E vai fazer ele vender mais. Exato, aumentou o faturamento. Aumentou o faturamento. Então, o investimento vai retornar. Já se pagou, né? Já se Rápido. pagou, sim. E aqui a gente está falando sobre muitas coisas, né? Porque a forma ao qual esse cliente dele vai enxergar ele agora tem a ver com o branding da própria empresa. Então, poxa, uma empresa que me atende em menos de 1 hora, monta todo o roteiro da viagem. Já, E aí o valor é intangível, né? Quando a gente está falando de percepção de marca, o valor é intangível. Fabricião, cara, gratidão em tê-lo aqui. Imagina, novamente. Tenho certeza que a nossa aqui explodiu de quem está nos acompanhando, tenho certeza também. Se você me permitir, vou passar seu contato para quem... Claro. Lá no Instagram é mais fácil, estamos todo santo dia lá e tô no LinkedIn também. Posso achar no LinkedIn? Pode! E a galera que eventualmente tiver alguma dúvida pode te chamar pelo Instagram também, né? Por favor.
Por favor. Tô aí à disposição, galera. Obrigado pelo espaço aqui. Foi um bate-papo sensacional. Foi gente. Obrigado mesmo. Tamo Show de junto. bola. Senhora. Daquele jeitinho, Japa. Pessoal, quem ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo. Vocês viram o conteúdo pancada que a gente trouxe aqui. Mais uma aula da nossa MBA do Correndo Pra Não Morrer Devendo. Conforme eu falei no início, está sendo feito tudo com muito carinho. Então, reciprocidade. A unha não encrava. Não dá dor o de dedo barriga. Não, cai, não, Lucão? Manda pros amigos e pros inimigos. Isso aí. Não tem que pagar nada e daquele jeito, meu jovem. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!